Tá gravando, gravando. Ó, tá gravando. Vamos lá. Bom, só que é o seguinte, antes da gente começar a tratar do fato típico, eu vou passar para vocês alguns conceitos, tá? Conceitos de crime. Por quê? Porque a gente vai usar esses conceitos, aliás, vocês vão usar esses conceitos o resto da vida, mas a gente vai usar alguns deles aqui, então eu preciso que vocês saibam. Não vou cobrar de vocês esses conceitos, tá bom? Prova essas coisas. Ó, todo mundo me abandonou. O que aconteceu, gente? Mas não vou cobrar de vocês esses conceitos. Eles são realmente bem chatinhos, mas eu preciso que vocês saibam, porque muitas vezes eu vou falar aqui só do conceito, entende? Não vou usar mais a explicação dele, então é preciso que vocês saibam. Vamos lá. Crime comum. Gente, o que é um crime comum? É aquele que pode ser praticado por qualquer pessoa, pois não exige nenhuma qualidade especial. Então, vamos lá. O homicídio, por exemplo, gente. Vocês acham que tem que ser alguém especial que pode praticar homicídio ou qualquer pessoa pode praticar homicídio? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa, exatamente. Boa noite, professor. Boa noite. Entrar. Boa noite. Me manda depois no WhatsApp, por favor, o nome que entrou depois. Tá? Vamos lá. Então, qualquer pessoa, ok. Furto, gente, vocês acham que qualquer pessoa pode praticar? Sim. Okay. Vocês acham que todos os crimes qualquer pessoa pode praticar ou vocês acham que tem alguns que são específicos? Não, todas as pessoas podem praticar. Então, vamos lá. Então, a gente vai sair desse conceito de crime comum e vamos entrar no conceito de crime próprio. É aquele que só pode ser praticado por uma pessoa que detém uma qualidade ou condição especial. Exemplo, peculato. O peculato não pode ser praticado por qualquer pessoa. A pessoa tem que ser funcionário público. Então, não são todos que podem praticar esse crime. Por isso que ele é chamado de crime próprio. Tá bom? Exemplo para vocês. Vamos pegar o 123 do Código Penal, que é o infanticídio, que é a mãe que mata a criança logo após o parto, né, no estado puerperal, mata o próprio filho, infanticídio. Qualquer pessoa pode praticar esse crime, gente? Não. Só a mãe e só após o parto no estado puerperal. Então, é muito específico. Tá? Então, nós temos... Grande maioria dos crimes são crimes comuns, que qualquer um de nós pode praticar. Mas nós temos alguns crimes próprios, tá? Esse crime próprio, ele exige que o autor tenha alguma condição especial, como essa. Ele tem que ser um funcionário público para praticar o peculato. Ok. Agora nós vamos entrar num conceito que vai ser toda a nossa próxima aula. A próxima aula nós vamos tratar de crime doloso e crime culposo. Mas agora a gente vai falar só para vocês terem essa noção. Crime doloso é a reunião dos elementos de vontade e consciência de produzir o resultado. Não basta vontade, a pessoa tem que ter vontade e consciência de que ela está produzindo aquele resultado. Isso é, o agente quer produzir o resultado ou assume o risco de fazê-lo. Tá? Vocês vão entender essa diferençazinha aqui, dessa vontade e consciência, porque muitas vezes alguém age com vontade, mas ele não tem consciência daquilo que ele está fazendo. Como a gente já falou dos animais, por exemplo. Né? Tem vontade, mas não tem consciência. E o crime culposo é a inobservância a um dever objetivo de cuidado, uma vez que o sujeito ativo age com imprudência, negligência ou imperícia. Não se preocupem com isso, vai ser o tema da nossa próxima aula e provavelmente de um trabalho de vocês. Então, imprudência, negligência ou imperícia. Ok? Agora nós temos o chamado crime pré-doloso. Como que seria isso? O sujeito, ele almeja a prática de um crime, mas o resultado é mais gravoso do que ele imaginou. Tá? O que seria isso, gente? Seria, por exemplo, a lesão corporal seguida de morte. Então, vamos lá. A Joelma, ela pretende lesionar o Marcos Vinícius. Ela não quer matar ele, ela só quer lesionar. O dolo dela, a intenção, a vontade dela é lesionar. Mas acaba que, por imprudência dela, olha só como é que juntou dois conceitos. Por imprudência dela, ela acaba matando ele. Então, nós temos a lesão corporal seguida de morte. Na lesão corporal, ela responde dolosamente. Na morte, culposamente. Entende? Isso seria o que a gente chama de crime pré-doloso. É raríssimo de acontecer e é só conceitual mesmo, porque no caso concreto é muito difícil de se provar isso aí. Né? Isso é conhecido como crime pré-doloso. Tá? Então, a pessoa age com dolo no antecedente, que é a primeira conduta dela, mas com culpa no consciente. No consequente, perdão. Próximos conceitos. Esse comecinho é só de conceito mesmo, viu, gente? E eu vou mandar esse slide para vocês. Fiquem tranquilos.
Esse aqui, o tempo inteiro é falado, viu, gente? Vocês têm que saber esse aqui, porque se vocês forem ler doutrina e tal, vai falar isso aqui o tempo inteiro. Crime unissubsistente é aquele que se perfaz por um único fato e não admite tentativa. Exemplo, o crime de injúria. Quando alguém vira e fala assim, olha, o Lucas é feio. Estou cometendo um crime de injúria. Não tem como eu tentar cometer esse crime. Ok? Porque a partir do momento que eu não falei nada, não é crime. E a partir do momento que eu já falei, eu já pratiquei. Tá? Existem algumas teorias na doutrina que falam que só injúria falada que não pode ter tentativa, porque a injúria escrita pode. Porque se eu escrever uma carta para o Lucas falando que ele é feio e essa carta foi interceptada, aí nesse caso seria uma tentativa de injúria. Mas não vamos entrar nessa viagem por enquanto, não. Deixa para vocês viajarem nisso quando vocês forem estudar o crime de injúria. Por enquanto, vocês têm que ter essa noção que o crime de injúria, ele é unissubsistente. Então, só aquela simples prática, ele não admite tentativa, não tem como você tentar chamar alguém de feio. Ou você chamou, ou você não chamou, tá? É uma única ação. E a grande maioria dos crimes, gente, que é plurissubsistente, é aquele em que a conduta pode ser fracionada em atos que admite tentativa. Por exemplo, é o roubo. A pessoa vai entrar na casa da outra pessoa, vai agir com violência ou grave ameaça, que o crime exige violência ou grave ameaça. Então, ela vai ter que ameaçar aquela pessoa para que a pessoa entregue os bens, ou ela vai ter que usar de violência contra aquela pessoa, ela vai ter que pegar os bens, ela vai ter que sair da casa. Então, assim, olha quantos fatos aí dentro tem. Então, cabe tentativa. Não é só, roubei. Não, você tem que fazer vários e vários atos para conseguir finalizar esse crime aí. Então, é considerado um crime plurissubsistente, tá? Você consegue dividir a conduta. Você consegue fracionar o intercrimes, que é uma matéria que a gente ainda vai estudar. Ok? Deixa eu só... Vamos lá. A tela sumiu aqui de vocês. Ainda está tranquilo aí, né? Ok, vamos lá. Olha só, gente. Crime unissubjetivo é aquele que pode ser praticado pelo sujeito de modo individual, admitindo, nesse caso, concurso eventual de pessoas. Exemplo, o homicídio. Uma pessoa só pode cometer um homicídio, gente? Vamos lá, hein? Vocês estão... Sim. Não. Ok. Sim. E 3 ou 4 pessoas juntas podem cometer um homicídio? Podem. Também. Então, Sim, professor. Sim. nesse caso, ele é unissubjetivo, porque uma só já poderia praticar. Claro, você pode ter 2, 3, 4, 50 praticando, mas uma só já praticaria. É diferente do crime plurissubjetivo. É aquele que ele exige a presença de 2 ou mais pessoas, a associação criminosa ou a rixa. O que acontece, gente? Não tem como você ter uma associação criminosa de uma pessoa só. Então, ele exige que você tenha 2 ou mais pessoas, tá? Não confundam, porque o pessoal confunde direto, crime unissubjetivo com unissubsistente, ou plurissubsistente com plurissubjetivo. São coisas diferentes. Dê uma olhada aí na tela, eu vou mandar para vocês, mas não confundam. Então, o crime plurissubjetivo é aquele que é exigido a presença de 2 ou mais pessoas, tá? Finalizando os conceitos, nós temos o crime instantâneo. É aquele que se consuma no mesmo instante em que a ação é praticada, uma vez que ele não se prolonga no tempo. O furto é assim, a partir do momento que eu peguei a coisa, eu pratiquei o crime. O homicídio, a partir do momento que, mesmo que a pessoa venha morrer depois, a gente estudou, né, a teoria da ação, da atividade, perdão, né, que é quando acontece a ação ou omissão, o crime se dá naquele momento. Então, no homicídio, ele se dá quando a pessoa vai atirar para matar o outro, o homicídio se dá ali, naquele momento que a pessoa efetua os disparos, mesmo que a morte aconteça em outro momento. Ok? Esses são os crimes instantâneos. Mas existe outro tipo? Existe. Existe o crime permanente. É aquele que a consumação dele se prolonga no tempo, como sequestro. A todo momento que aquela pessoa está cometendo sequestro, ela está cometendo crime. É como se meia-noite zerasse o crime e começasse a contar de novo. Meia-noite zera, começa a contar de novo. Meia-noite zera, começa a contar de novo. Tá? Então, esse é o crime de sequestro. Assim que funciona. Entende? Então, são crimes permanentes. É, por exemplo, a plantação de maconha. A qualquer momento que a polícia entrar na casa, ele está respondendo em flagrante. Porque... como se ele tivesse. Não é no dia só que ele plantou que você vai poder prender ele flagrante, não. Né? Esse crime aí vai se prolongar no tempo. Todas meia-noite você zera isso aí e começa de novo
o crime dele começa a ser cometido de novo. Tá? Temos duas diferenciações agora, que é o crime de dano. É aquele que exige a efetiva lesão ao bem jurídico para que seja crime. Lesão corporal. Então, se a Sara tenta agredir o Lucas e não tem nenhum dano ali, a gente pode ter até vias de fato, que é uma contravenção penal, mas vamos imaginar assim. Para que a gente tenha lesão corporal, como o nome já diz, tem que ter lesão. Não tem como a gente ter lesão corporal, obviamente, sem lesão. Então, esse é considerado um crime de dano. Então, você tem que ter esse dano. Assim como o homicídio também é um crime de dano. Mas existem os crimes de perigo. A consumação ocorre com a simples criação do perigo. Por exemplo, expor alguém a contágio de moléstia venérea. É crime também. Tá? Ou então, o médico, que é crime também, que deixa de avisar quando alguém o procura no seu plantão ou algo assim, e aquela pessoa está com uma doença contagiosa, né, em massa e tudo. Ele é obrigado a avisar isso. Então, vejam bem, não precisa do resultado, a gente não precisa que tenha o dano causado. Essa doença não precisa se espalhar, a pessoa não precisa ser infectada nem nada disso. Só o perigo disso acontecer já é o crime. Por isso que a gente chama de crime de perigo. Tá? Então, você expor alguém ao contágio de uma doença venérea, ela não precisa pegar a doença. Só o fato de você expor, só esse perigo, o crime já se consuma. Ok? Vamos lá. Vou baixar a lista aqui de novo, porque chegou mais gente. Baixar a lista. Alguma dúvida, Ricardo? Você ia perguntar? Esse crime de perigo e disparar uma arma de fogo, Como é, perdão? disparar uma Você está perguntando? Isso. A posse ou porte de arma de fogo é um crime de perigo. O cara não precisa fazer nada, até porque se ele fizer qualquer coisa com a arma, vai ser outro crime, né? Ou vai ser uma lesão corporal, ou vai ser um homicídio, alguma coisa. O fato dele estar portando a arma é um crime de perigo. Bem pensado, Ricardo. Se foi isso a sua ideia, exatamente, bem pensado. Tá? É isso mesmo ou é outra coisa, Ricardo, a pergunta? Era Professor, parte de... Eu ia perguntar se ele disparasse, mas só dele estar com a arma de fogo já é um perigo, né? Exatamente. Quem iria perguntar? Pode perguntar? Patrícia. Sim, Patrícia. É porque eu estou pensando aqui na Lei Maria da Penha. Sim. Então, quando o homem ele agride a mulher dentro de casa, ele proíbe ela de ter liberdade. Então, ele mantém ela num cárcere. Sim. Então, isso aí é um crime permanente. Ele Sim. machuca ela fisicamente, é um crime de dano. Mas quando ele é denunciado, ele não é criminalizado por esses crimes. Porque ele nem fica preso, ele tem, como é que diz? Ele tem a liberdade de sair, entendeu? Não, calma. Tá, vamos lá, calma. O que acontece? A Lei Maria da Penha, ela não mudou os crimes. Os crimes que você citou aí, como o primeiro que você falou, que é o cárcere privado, o segundo que você disse que seria lesão corporal, eles mantêm da mesma forma. O que ela fez é dar um rito diferenciado quando o caso de violência doméstica, principalmente para a mulher, e antecipar as medidas protetivas, que qualquer um pode conseguir as medidas protetivas. No caso da violência doméstica, elas têm que sair em 48 horas. Então, o que acontece? Medidas protetivas da pessoa não poder se aproximar, não poder fazer contato, e qualquer uma que o juiz, né, entender. Então, os crimes permanecem. O que acontece, Patrícia, é que são algumas coisas. Primeiro, normalmente, a regra no Brasil é que as pessoas respondam em liberdade. Se ele não foi preso em flagrante, a regra é que responda em liberdade, né, para todo mundo. Segundo ponto, os dois crimes que você citou, a lesão corporal leve, ele é um crime que raramente alguém vai ficar preso por uma lesão corporal leve. Agora, no caso do cárcere privado, não. Aí é bem provável que ao final do processo a pessoa vá presa, né, porque é uma pena um pouco maior. Mas na lesão corporal leve é impossível que alguém fique preso por ela. Então os crimes não mudaram por causa da lei. Tá? A Lei Maria da Penha mudou o rito e a forma de lidar com o crime quando ele vem advindo de uma violência doméstica. Mas o crime é o mesmo. A pena é a mesma, da mesma forma.
Algumas coisas ele criou, como o feminicídio, algumas coisas assim, mas no geral, ele não mudou o tipo de crime. Oi? Ok, compreendi. Vamos lá. Vocês estão vendo que, gente, eu estou tratando de 2 em 2 para vocês verem que eles são o oposto, né? O instantâneo é diferente do permanente e o de dano é diferente do de perigo. Então, o crime de dano pode ser um crime instantâneo, inclusive normalmente é. O crime de perigo pode ser um permanente, né? Essas coisas aqui. Quando vocês estiverem na parte geral, a parte especial do direito penal, que vocês vão ter agora comigo aqui a parte geral 1, depois vocês têm a parte geral 2, que é a teoria da pena, e depois vocês têm a parte especial, que vocês vão estudar crime por crime. E aí vocês vão ter que destrinchar isso aqui de todo crime. Vocês vão pegar lá o artigo 121, que é o primeiro do Código Penal, que é matar alguém, que é só isso que está escrito lá, inclusive, e vocês vão ter que falar assim, né, no caso concreto, se ele é um crime doloso ou culposo, mas vocês vão ter que falar se é um crime comum ou próprio. Aí depois vocês vão ter que analisar se é aquele crime doloso ou culposo, mas depende do caso concreto. Se ele é unissubsistente ou plurissubsistente. Depois vão ter que analisar se ele é unissubjetivo ou plurisubjetivo. Então é uma coisa que vocês vão ter lá daqui 2 períodos, provavelmente, vocês vão estar estudando isso aí. Então, cada crime que vocês vão pegar lá no Código Penal, a partir do artigo 121, vocês vão ter que delimitar ele como cada uma dessas causas aqui, de 2 em 2, igual a gente está fazendo. Entendeu? Ele é instantâneo ou permanente, ele é de dano ou de perigo. Tá? Mas eu só preciso que vocês conheçam esse conceito antes. Tá bom? Então, como eu disse, esses conceitos são um pouquinho chatinhos, mas são extremamente necessários. Ok? Vamos continuar agora para a nossa aula. Vamos entrar agora na nossa querida teoria do crime. Alguém já ouviu falar da teoria do crime, gente? Ato típico, ilícito, culpável? Sim, em filmes. Em filmes? Entendi. Vamos lá. Vamos falar um pouco do fato típico. Então, eu falei com vocês que a teoria do crime ela se divide em fato típico, ilícito e culpável. Bom, eu vou entrar antes no conceito, porque a doutrina ela ficava tentando conceituar o que era crime. Então, o primeiro conceito da doutrina é o conceito formal. Crime é toda ação ou omissão proibida pela lei penal. É um conceito válido, mas ele geraria várias e várias injustiças, tá? Porque muitas vezes nós cometemos algo proibido pela lei penal, mas não cometemos um crime. Quer ver um exemplo? Pelo conceito formal, o policial que prende alguém comete um crime. Veja bem, ele está mantendo alguém em cárcere privado. Crime é toda ação ou omissão proibida pela lei penal. A lei penal proíbe manter em cárcere privado, então ele cometeu um crime. Entende como era pouco? Então, depois vem um conceito material. Crime é toda ação ou omissão que viola um bem jurídico penalmente protegido. Melhorou? Melhorou bastante. Mas continua não sendo o ideal. Porque nós continuamos com o mesmo problema que eu citei para vocês. O policial poderia ser preso por estar fazendo o trabalho dele. Então, nós tivemos que vir com o conceito analítico de crime, que é o que a gente usa hoje. Que crime é toda ação ou omissão típica, ilícita e culpável. Essa é a teoria do crime. Então, a teoria do crime diz que toda ação ou omissão típica, ilícita e culpável. Na teoria do crime, a gente tem uma teoria que já está bem ultrapassada, defendida pelo Fernando Capês, principalmente. Não sei se ele ainda defende, né? Ele defendeu por muito tempo, que é a teoria bipartite e a teoria tripartite, ou bipartida e tripartida. A teoria bipartida ela diz o seguinte, que crime é fato típico e ilícito, ou típico e antijurídico, como está aí, que é a mesma coisa. O que seria isso? Para eles, a gente vai analisar, vocês vão ver, a gente vai analisar um por um, mas para ele, você analisaria se o crime, se o fato é típico, e você vai analisar se ele é ilícito. Sendo típico e ilícito, já teria um crime ali. Você não precisaria usar a culpabilidade, analisar a culpabilidade. O que é a culpabilidade, gente? É o juízo de valor do réu. A gente vai estudar isso, né, mais para frente. Culpabilidade é o juízo de valor do réu. É aquela situação assim, você no lugar do réu, poderia ser exigido que você fizesse diferente? Então, para quem defende a teoria bipartite, isso você não vai analisar na hora de olhar se é crime ou não. Você vai analisar na hora da pena, para diminuição, para dosimetria da pena. Tá? Mas a teoria hoje usada no Brasil e mais aceita é a teoria tripartite, que a gente usa que o fato tem que ser típico, ilícito ou antijurídico e culpável. Tá? Se aquela pessoa for um inimputável, por exemplo, ele não comete um crime. Tá? Se a pessoa não tinha, aquelas pessoas com problemas mentais e tal, elas não cometem crimes. A gente não pode falar que o que ele cometeu é um crime, porque ele não é culpável por aquilo. Ok? Então, nós vamos estudar, e agora, a partir de hoje, nas nossas próximas, 6 aulas, 7, a gente vai estudar a teoria do crime. Ok? Vamos começar hoje com o nosso fato típico, que é a primeira coluna.
pense a teoria do crime como 3 colunas: fato típico, ilícito e culpável, ou típico, antijurídico e culpável. Pensem nessas 3 colunas. E hoje nós vamos estudar a primeira coluna, começar a estudar a primeira coluna, que seria o fato típico. Gente, o fato típico ele se divide em conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Ao final disso, nós analisamos se o crime é com dolo ou culpa. E a próxima aula inteira a gente vai ficar analisando o que é dolo e o que é culpa. Então, hoje a gente vai analisar conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. E a próxima aula a gente analisa o finalzinho do fato típico, que está ali dentro da tipicidade, que é dolo e culpa. Para depois, na próxima aula, a gente passar para antijuricidade ou ilicitude. Ok? Tranquilo? Todo mundo familiarizado aí com o fato típico? Sim, professor. Vamos estudar ele um pouquinho. Então, vamos lá. Arrocha. Gostei. Não costumo ouvir, mas gostei. Então, o que acontece? Vamos pensar que para a gente ter um crime, a gente precisa ter uma conduta. Tá? Claro. Essa conduta precisa gerar um resultado, porque se não gerar um resultado, exceto nos crimes de perigo, mas o próprio perigo já é um resultado, olha só como é que vocês têm que conhecer aquelas diferenciações. Se essa conduta não gerar um resultado, não tem crime. Como é que nós vamos ter um crime sem resultado? Tá? Então eu viro e falo assim, olha, eu vou danificar, vou praticar o crime de dano no portão da casa do Marcos. Eu vou cometer esse crime. Então eu tenho conduta. Eu vou até lá e começo a socar o portão da casa dele. O portão da casa dele não faz nem barulho. Eu sou muito fraco, eu machuco minha mão inteira e eu nem sujo o portão da casa dele. Teve conduta? Teve. Teve resultado? Não. Não houve o crime de dano ao patrimônio. Porque não teve resultado. Tá bom? Então precisa ter conduta, resultado. Depois tem que ter nexo causal. Vamos voltar para o nosso exemplo. E eu vou explicar um por um hoje, tá, gente? Fiquem tranquilos. Eu estou dando um panorama para vocês. Vamos supor que no exemplo que eu dei, eu soquei o portão da casa do Marcos lá e nada. Eu vou embora. De repente, passa a Sara, que é muito mais forte que eu, ninguém tá lá, passa lá, dá um soco no portão e afunda o portão da casa do Marcos. E aí? Eu tive conduta de ir até lá? Tive. Fui até lá. Teve resultado? Teve. Aconteceu o dano. Mas teve nexo de causalidade? A minha conduta gerou o resultado? Não. Não foi a minha conduta que gerou o resultado. Não tem como você linkar essa conduta com o resultado. Tá? E é o que a gente vai estudar. E por último, a gente vai estudar a tipicidade, que é bem tranquilinha, que é a adequação do fato típico à norma penal. Vocês vão ver que o Código Penal é um código pequeno, justamente, eu já disse para vocês, a gente já estudou isso bem, Código Penal, o direito penal é a última ratio, então, assim, a gente não fica preocupado com tudo. Essas besteirinhas do dia a dia, a gente deixa para os dois direitos mais fracos, mais sem gracinha, deixa para o direito administrativo, direito civil, deixa para eles. A gente se preocupa com o que é sério, com o que é grave. Por isso são poucas coisas. Então, assim, vocês têm que ver que o tipo penal tem que se amoldar perfeitamente com a conduta da pessoa. Você não pode falar assim, o que ele fez parece com crime de... Não. Se parece, não é. Mas vamos estudar um por um aqui. Vamos começar na nossa querida conduta. Existem várias e várias teorias. Aí eu quis poupar vocês de teorias demais aqui, porque já vai ter muito. Mas existem várias teorias para explicar o que é conduta. Tem gente que defende teoria mecânica. Qualquer coisa que eu faço, movimento mecânico, é uma conduta. Tá? Então, assim, existem diversas teorias que defendem e que tentam explicar o que seria a conduta. Mas a aceita para a gente é a teoria finalista, que ela fala o seguinte, que a ação, conduta, é um comportamento humano voluntariamente e conscientemente dirigido a um fim. Então, eu tenho que ter voluntariedade, consciência e dirigir aquele meu comportamento a um fim. Ok? Deu para entender? Então, conduta não é isso aqui não é conduta. Mecanicamente é, né? Eu estou tendo perda de energia aqui, balançando as mãos. Mas isso não é conduta para o direito penal. O direito penal, eu tenho que ter uma voluntariedade, então eu tenho que querer fazer, porque se eu não quero fazer e faço, aí nós vamos ter a coação moral irresistível, que a gente vai estudar lá na frente, tá?
eu tenho que ter a voluntariedade, porque se alguém me obriga a fazer também, aí nós temos a coação física, e eu não cometo crime. E eu tenho que ter a consciência, porque se eu não sei o que é aquilo que eu estou fazendo, a gente para lá na culpabilidade, lá na frente. Tá? A pessoa não tem consciência do que ela está fazendo. Então, a conduta seria a soma disso, da voluntariedade com a consciência, dirigida a um fim. Tem que ter um objetivo para aquilo. Ok. Isso a gente já conversou sobre os animais. Os animais cometem crime, gente? Não, né? São irracionais. Não. Exatamente. Eles podem até, a gente pode até considerar que eles têm vontade, mas eles não têm consciência. Então, quem comete aquele crime é, dependendo da situação, o dono do animal. Então, se você pega o animal, eu treinei o meu cachorro para matar, eu tenho um canicorso gigantesco e eu treinei ele para matar. A Ana Carolina já está me incomodando há muito tempo e eu treinei ele, espero ela passar na rua, solto ele, falo, pega. E ele chama Lulu, porque é um canicorso gigante, uma fêmea, mas eu pus o nome de Lulu porque eu quis. E aí ele vai e mata a Ana Carolina. Quem cometeu esse homicídio, gente? O cachorro? Não. O cachorro foi o material, foi o meio usado para cometer o crime. Como se eu tivesse dado um tiro nela, eu usei o cachorro. Tá bom? Como se fosse uma ferramenta, né, professor? Exatamente, o meio usado. Isso mesmo. É o meio usado. Tá? É diferente de um cachorro, às vezes, de rua, que ataca, tá? Aí nós vamos entrar em caso fortuito, força maior, você pode tentar uma indenização com o Estado, que deveria cuidar disso, mas se ele tem um dono, né, a responsabilidade é do dono. Vamos lá, gente. A conduta deve ser exteriorizada. O direito penal não pune a vontade não realizada, não pune a mera cogitação. Então, o que acontece? Vamos lá. Hoje, eu acordei... Antes, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu já perguntei, acho que na última aula, mas é sempre bom saber. Quantas pessoas vocês já mataram na mente? Ai, Não contei não, professor. perdi a conta. Sem contar professores. Professor não conta. Professor não conta. Perdi até a conta também. É incalculável. Quem é casado, então, hein? Nossa Deus. Mas, enfim. Mata um todo dia. Pois é. Chegou no trabalho, já quer matar o chefe. Na mente, você fala, nossa, se eu pudesse, eu matava esse cara. Miserável. Exatamente. Até sonha fazendo isso. Pois é. Aí tá no trânsito, alguém enche, só passa na frente, folgado, você fala, nossa, se eu pudesse, cara. Nossa. Já fala assim, eu não podia andar armado, né? Que senão dava um tiro nele. Aí você imagina o que eles não pensam do professor também, hein? Pois é, isso que eu ia falar, vou chegar. Chega à noite na faculdade, o professor começa a dar plurissubsistente, unissubjetivo, plurissubjetivo, você fala, professor. Se eu pudesse, professor. Já era. O professor começa a passar um monte de trabalho, os alunos... Um monte de coisa, Não manda slide, não manda as aulas, aí vai. Mas, enfim, a gente já matou. Eu queria dizer, então, que todos nós somos homicidas, gente? Todos nós temos que ir para a cadeia, é isso? Não. Não, porque só de você pensar não é crime. É crime quando você executa ele, né? Perfeito. Então, a gente tem que isso não é crime, quando você só está pensando. Tá, vamos andar mais um pouco. A gente vai ter uma aula de intercrimes, mas eu queria, antes da gente entrar na teoria do crime, eu preciso tratar isso um pouquinho com vocês. Quando a gente for estudar tentativa, a gente vai estudar intercrimes, mas a gente tem que dar só uma olhada antes. Vamos lá. Ok, não é crime. Mas, eu querendo matar a Ana Carolina, eu vou lá e eu compro uma faca para matar ela. Compro a faca com a intenção de matar a Ana Carolina. O fato de eu penso, vou comprar essa faca, vou esperar no local onde ela passa e vou matar a Ana Carolina. Estou começando a cometer meu crime? Sim. Não está começando a cometer seu crime, não, professor. Ainda não. Desde que você não fale para ninguém, não é crime. Desde quando você passa a comentar com alguém, aí já passa a ser um crime, né? Então, cuidado. Vamos lá. Então, vamos continuar nesse exemplo, então. Eu falei isso, e eu falei com o Ricardo. Falei, Ricardo, eu quero matar a Ana Carolina. Tenho vontade de matar ela, vou matar ela. E aí, agora eu comecei a cometer o crime? Com certeza, professor. Porque você já tem intenção, já vai dar um crime Eu acho que é premeditado. intenção, mas ainda não começou, né? Qual o crime? Não, professor. Um crime de premeditação, professor.
Mas não existe esse crime no Código Penal, não existe crime de premeditação. Para uma terceira pessoa que vai matar? Exatamente. Quem falou ameaça aí é o único crime possível aqui, desde que a Ana Carolina saiba do que eu falei e se sinta ameaçada, porque a ameaça tem que ser, vocês vão estudar no artigo 147 lá, a pessoa tem que se sentir ameaçada, não basta você ameaçar. Eu posso ameaçar que eu vou explodir a Lua, mas ninguém vai se sentir ameaçado por isso, obviamente. Então, assim, até então eu falei com o Ricardo, falei com a Joelma. Oi, pois não. Então, é a partir do momento que eu conto para alguém e esse alguém conta para a pessoa que eu tenho intenção de matar, correto? No crime de ameaça, é a partir do momento que a pessoa se sente ameaçada, fica sabendo e se sente ameaçada. Mas não estão pensando em ameaça, estão pensando no homicídio, esqueçam a ameaça. Tá? Até porque, gente, vocês não têm, como a gente falou aqui, que a gente mata alguém todo dia, ou vários alguéns, né, todos os dias. Vocês muitas vezes falam isso nos colegas de trabalho. Nossa, cara, se eu pudesse eu matava esse chefe. Isso não é crime. Tá? Não é crime. Tá? São atos. Então a gente começou com o pensamento e a gente não pode punir o pensamento. O pensamento é livre, claro. Depois a gente já começou nos atos executórios. Eu comecei a comprar uma faca para matar ela. Já estou nos atos, tá? Já estou nos atos preparatórios. Então eu tenho a minha cogitação, a gente vai estudar tudo isso, fiquem tranquilos. Eu tenho a minha cogitação, eu estou cogitando o crime, tá? Tá na minha cabeça. Todo dia a gente cogita milhões de crimes. Só que aqui eu passei um pouco da cogitação. Eu entrei na preparação, eu estou preparando este crime. Aqui tem divergências doutrinárias. Mas o que a gente entende é que o Brasil não pune a preparação. Com algumas exceções. Se essa preparação não constitui outro crime. Exemplo, eu quero matar a Ana Carolina. O que eu faço, gente? Eu vou e compro uma arma de fogo, proibida. Que crime eu estou cometendo? Porte ilegal de arma, pessoal. Ou posse ou porte, dependendo da situação, mas não estou cometendo a tentativa ou homicídio. Entende? Então, quando a sua preparação configura outro crime, aí tudo bem. Mas não entrou naquele. Porque você só pode começar a punir quando você entra na execução do crime, na fase executória. Então, a fase de cogitação, a fase de preparação, não podem ser punidas. Embora vocês vão achar alguns julgados entendendo diferente. Por exemplo, teve um julgado, na época eu vou ver se eu vou trazer para vocês, em que o juiz considerou execução o pessoal que eles alugaram uma casa do lado de um... Eles foram cavando para chegar no banco, pela casa para chegar no banco por baixo, né? E isso são atos preparatórios. E a juíza, neste caso, julgou que não, que para ela esse túnel, quando ele entrou na parte já do banco, ali, quando eles foram pegos, porque eles não tinham terminado de cavar, mas ela considerou que naquela parte que ele entrou já na propriedade do banco, já seria ato executório, passou a ser ato executório, e ela puniu nesse caso, no roubo consumado, e não no tentado. Enfim. O que vocês têm que ter sido um mestre nesse caso. Oi? O promotor deve ter sido um mestre nesse caso. Bem, E a juíza mandou bem também de segurar no peito isso aí, né? Porque não sei se foi reformado depois, não pesquisei, mas... Enfim. Então nesse caso, cabe a interpretação, professor. Como é? Nesse caso aí, coube a interpretação. Mas assim, é uma interpretação que não é a grande maioria. O que vocês têm que saber que a regra é: a gente não pune a cogitação, que é o pensamento, e a gente não pune a preparação, a não ser que seja outro crime, claro. A gente começa a punir quando a pessoa começa a executar. Esse ponto é um ponto muito complicado, que a gente vai estudar nas próximas aulas. Onde que acaba a minha preparação e onde que começa a minha execução? Então, eu estou lá, comprei minha faca e estou esperando a Ana Carolina passar. Eu estou parado com uma faca na rua. Não tem crime nenhum aí. A Ana Carolina vem andando. Eu começo a andar para cima dela. Em que ponto sai da preparação e entra na execução? Isso é complicado e a gente vai... Fiquem tranquilos, a gente vai estudar nas próximas aulas. É bem interessante, tem algumas teorias que falam sobre isso. E a gente vai estudar. Mas eu queria que vocês tivessem essa noção de conduta, tá? A gente não pune à vontade. A gente pune só quando começa a ter uma conduta, a execução. Então,
a ação precisa ser voluntária, como eu já disse para vocês. Porque se ela for forçada, gente, a gente perde a conduta. Exemplo. Eu vou ler isso bem aqui para mim ver se você entende. Exemplo. Como eu disse para vocês que eu quero matar a Ana Carolina, né? Eu já falei, todo mundo da sala já sabe. O que acontece um dia? Eu falo assim, caramba, velho, como é que eu vou fazer? Eu não vou matar a Ana Carolina. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar o Gabriel, vou segurar a mão do Gabriel com a faca e vou matar a Ana Carolina e vou falar que foi o Gabriel. Aí a gente pega na teoria do crime e o Gabriel não vai responder o crime já no primeiro ponto da teoria do crime. O que não houve por parte do Gabriel, gente? Conduta, que é a primeira análise da tipicidade. Ele não teve conduta, porque a conduta precisa ser voluntária e consciente. Se a conduta dele não foi voluntária, eu peguei a faca, apertei na mão dele e matei a Ana Carolina. E como é que vai provar isso, professor? Ah, não preocupe com prova agora. Prova você vai preocupar em processo penal. Aqui você vai ver, inclusive hoje, cada teoria que você vai falar assim, professor, isso é impossível. Eu vou falar, mas... Tá aí. Nós vamos estudar hoje não, nas próximas aulas, quando dois caras atiram ao mesmo tempo numa pessoa. E eles nem sabiam. Os dois automaticamente dão 2 tiros, um para um lado, um para o outro, os dois não estão nem se vendo. E aí tem que provar quem que matou a pessoa. Não preocupe com prova agora, senão você vai ficar louca. Esse é o fato. E isso aí é conhecido, tá, gente? Como coação física, tá bom? Coação física irresistível. Tem que ser irresistível, claro. Vamos supor que o Gabriel é um lutador gigantesco, 2,20 metros de altura, um monstro fortíssimo, gigante o cara. Beleza. Aí, a Joelma, vamos supor que ela seja uma moça frágil, fraca, tá? Que não é o caso, tá, Joelma? E aí, ela quer matar a Ana Carolina. Aí, o que ela faz? O mesmo exemplo que eu dei. E depois, o Gabriel vai falar assim, não, ela me coagiu fisicamente, ela pegou a faca, apertou na minha mão e matou. Gente, ela fez isso, mas era irresistível? Claro que não, né? Um cara gigantescamente forte, ele vai sofrer uma coação irresistível de alguém muito, muito mais fraco que ele? Não. Então, essa coação tem que ser irresistível. Tem que ser realmente alguém que consiga exercer essa coação física. Se for coação moral, a gente vai estudar lá na frente, na culpabilidade. Resumindo, nós estamos analisando se algo é crime. E esse é o primeiro ponto da nossa análise. A pessoa tem que ter conduta. Se a pessoa não teve conduta, a gente para aqui. Lembrando, vocês vão ver que a gente, para ser crime, tem que ser fato típico, ilícito e culpável. Se para qualquer um desses você falar não, não tem crime, em qualquer momento. Então, eu vou perguntar para vocês. Eu vou dar um crime e falar assim, gente, teve conduta? Se vocês falarem assim, teve, opa, ok. Aí nós vamos passar para o próximo ponto. Teve resultado? Teve. Teve nexo de causalidade? A conduta gerou resultado? Gerou. Tem tipicidade? Tem. Teve dolo ou culpa? Vamos analisar depois. Ok, então nós temos tipicidade, fato típico. Agora vamos analisar a antijuricidade, que também se divide em vários. Agora vamos analisar a culpabilidade, que também se divide em vários. Quando você chegar no último da culpabilidade, você pode falar, houve crime. Até lá, qualquer um que você fale, opa, aqui não teve isso, você excluiu o crime. Nesse caso aqui ficou fácil, porque a gente vai excluir o crime no primeiro, que é na conduta. Então, quando existe uma coação física irresistível, a gente não precisa analisar mais nada. Eu não preciso ver se teve resultado. Eu não preciso ver, a Ana Carolina foi morta. Eu não preciso ver, no caso do Gabriel, o exemplo que eu dei, eu não preciso analisar o resultado morte. Porque quem vai responder pela morte sou eu. Eu que peguei a faca, pus na mão dele e fiz ele matar ela. Nós vamos analisar o crime agora perante eu e a Ana Carolina. O Gabriel nem passa mais na análise do crime. Por quê? O que ele cometeu não houve conduta. Se não houve conduta, não precisa mais analisar se o que ele fez é crime. Se alguém não tem conduta, não é crime. Ok? Assim, gente, como os atos reflexos. Vamos supor, olhem isso. Estou andando na rua. Tá? E aí eu tenho um ato reflexo, a pessoa começa a ter um ataque epilético, ou tem um ato reflexo. Tá? Comprovado. Aí a Patrícia vai falar, como é que comprova? Tem que ser comprovado. E aí vai comprovar no processo. E aí, nesse ataque epilético, ou nesse ato reflexo meu, eu acabei acertando o Gabriel. O Gabriel tropeçou, bateu a cara e machucou todo. Temos crime aí, gente? Eu acho que não, porque você não teve controle. Exatamente, não teve conduta. Conduta precisa ser voluntário e consciente.
Se eu não tive uma ação voluntária e consciente, eu não tive conduta, tá? Vamos supor que o Gabriel está passando na rua e eu estou conversando e como a pessoa é descendente de italiano e ela fala mexendo os braços. O Gabriel está passando, eu vou e bato a mão nele. E eu causo um dano. E eu machuco ele seriamente. Teve crime aí, gente? Eu acho que teve, professor. Exatamente, aí teve. Aí teve. Porque eu tive conduta. Eu tive uma ação voluntária e consciente. Não de acertá-lo, foi culposo. Por imperícia, imprudência ou negligência. Né? Nesse caso, eu fui imprudente, estou andando no meio da rua e balançando os braços. Tá? Aí teve. Porque eu tive uma voluntariedade e uma consciência. No caso que eu estou tendo um ataque, ou que eu tenho um espasmo muscular e involuntariamente eu faço algo, aí não. Tá? Por exemplo, os sonâmbulos. Se o sonâmbulo conseguir comprovar que ele é completamente sonâmbulo e que ele cometeu um crime enquanto ele estava naquele período de sonambulismo, como que você vai julgá-lo pelo crime? Ele não teve conduta, ele é sonâmbulo. Assim como as pessoas em hipnose, se for comprovada que elas estavam em situação de hipnose, não conseguia, né, se controlar ali, ter controle das suas ações, a gente já para na conduta. É o mais fácil, gente. Quando tem algo que você para na conduta, você não precisa analisar mais nada. Porque vocês vão ver aqui que na teoria do crime, vocês vão ter que me falar um por um. Houve conduta, parou na conduta, tá tranquilo. Não tem conduta. Só a título de curiosidade, professor. Claro. Hipnose. Já aconteceu algo do tipo? Tem. Se você pesquisar alguns julgados, você vai achar algumas pessoas que hipnotizaram outras para cometer crime e tal. Mas, no geral, é muito difícil, pelo que se estuda, é muito difícil que esse, vamos pôr assim, esse poder mental seja tão prolongado e tão forte a ponto da pessoa sair de um lugar, ir até outro e cometer um crime, entende? Esse controle mental não sobreviveria a tanto tempo, digamos assim. Né? O que poderia ser, seriam duas pessoas numa sala, aí a pessoa pega e põe a faca na mão da pessoa sob hipnose e manda ela matar ali. Aí poderia ser, a gente pode até pesquisar julgado sobre isso. E aí tem que provar que a pessoa estava sob hipnose mesmo, e aí excluir a conduta, não cometeu o crime. Certo. Ok? Beleza. Gente, o comportamento, a conduta, e aqui vocês têm uma partezinha que a gente tem que entender, ele pode acontecer por comissão ou omissão. Comissão é fazer algo, e omissão é deixar de fazer, tá? Então, quando fala na lei, tá? Então, não confundam, porque ação é algo um pouco diferente. Então, quando fala na lei, aquele crime é comissivo, ele é por comissão, quer dizer que a pessoa fez, tá? Esse talvez não é um termo muito familiarizado pra gente, mas é isso, quer dizer que a pessoa fez. É por comissão, a pessoa fez. Nossa, sem querer eu copiei o link aqui, deixa eu só baixar a lista de presença. Isso. Ou quando a pessoa por omissão, esse claro a gente já sabe, é quando a pessoa deixa de fazer algo. Só que a comissão, gente, os omissivos, eles se dividem em próprios e impróprios. Claro, não podia ser fácil, né? Falar assim, comissivo e omissivo. Não, você sabe que o direito penal não gosta de ser fácil. Ele gosta de complicar e por isso que ele é tão bonito. Olha o que diz o artigo 13 do Código Penal, gente. O resultado que depende das exigências do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Vamos lá. Considere-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Professor, não entendi nada. Fica tranquilo que nós estamos aqui para isso. Exemplo. Vamos lá. O crime, tá? Eu precisaria socorrer alguém. Tá? Não entrem em omissão de socorro. Não pensem no omissão de socorro agora. O que a lei está dizendo aqui é o seguinte: se a gente não tem o resultado, o crime não acontece, a omissão da pessoa não pode ser atribuída a ela. Então, se, vamos supor, o Marcos Vinícius precisou de ajuda, me pediu ajuda. Fernando, me ajuda, senão eu vou morrer. Eu não ajudo ele. Tá? E aí, ele não morre. Eu vou responder pelo quê? Não respondo, nesse caso, por omissão de socorro. Tá? Cuidado com o crime de omissão de socorro, ele é um pouco específico, porque ele na pessoa, se obriga a socorrer o outro naquele momento. Ele entra na outra parte que nós vamos falar aqui hoje. Tá? Então, tomem cuidado. Mas o que está querendo dizer o artigo 13 é isso. Os crimes de omissão, a pessoa só responde por eles. Os crimes de omissão, claro, os impróprios, os próprios, a pessoa só responde por ele
Se tiver um resultado, como é que eu vou responder por algo que não teve um resultado? Homicídio por omissão. Não teve homicídio, não tem omissão. Tá? A prestação de socorro, professor. A prestação de socorro é o próprio crime em si. Prestar socorro. Não precisa de um resultado. O crime de prestar socorro. Então, no momento que ela deixa de prestar, aí ela responde. Porque o próprio crime fala que só isso já é o resultado. Agora, a pessoa não vai responder por homicídio, por omissão, furto por omissão, roubo por omissão, se não teve homicídio, roubo ou furto. Tá? Diferente do que acontece nos crimes impróprios, que o agente tem a obrigação de agir para evitar o resultado. Obrigação. Como, professor? E aí a gente está no parágrafo 2º. Olha o que diz o parágrafo 2º. A omissão é penalmente relevante quando o omitente deve e pode agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? Está aqui. Tenha, por lei, obrigação de cuidado, proteção e vigilância. Quem são essas pessoas? O que vocês acham? Policiais, bombeiros. Sabe o que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer que se eu estou na rua e eu vejo uma mulher sendo estuprada e eu não faço nada, como eu sou policial e eu tenho a obrigação, o dever de agir, a minha omissão é imprópria. Eu respondo pelo crime que eu deixei de evitar. Eu respondo por estupro. Mesmo que não esteja em serviço? Policial não tem isso de não estar em serviço. Civil não, né? 24 horas. Tá? Não. Aqui no Brasil isso acontece. Não confunda com, tá? Não confundam isso com obrigação de enfrentar o perigo. A única profissão brasileira que tem a obrigação de enfrentar o perigo, são duas, né? É bombeiro e salva-vidas. São as únicas duas profissões que têm a obrigação de enfrentar o perigo. Exemplo, que eu disse para vocês. Eu chego, estou sozinho e vejo 4 caras assaltando uma casa. Eu tenho obrigação de ir lá, tirar minha arma, ir lá, eu vou prender você? Não, não tenho. Mas eu tenho obrigação de agir. O que seria? Tentar olhar quem eles são, tentar ver a placa do carro que eles estão, pedir apoio, pedir ajuda e agir. Não enfrentar perigo. Bombeiro e salva-vidas são as únicas duas profissões que têm a obrigação de enfrentar perigo. Mas a obrigação de agir, todas essas que a gente citou, tem, tá? Obrigação de agir. Ok? Vamos lá. Então, essa pessoa responde pelo crime que ela poderia ter deixado de evitar. A letra B. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Exemplo bobinho para vocês. A criança com o vizinho. Você vira pro vizinho e fala assim, aqui, vou deixar meu filho aí, vou ali na padaria e tal. O vizinho fala, opa, beleza, deixa ele aqui comigo. Aí acontece alguma coisa com a criança. Ele, ali, assumiu a responsabilidade de cuidar daquela criança. Então, naquele momento, ele virou uma espécie de um garantidor ali. Nesse caso, ele também responde por omissão imprópria. Tá? Não precisa, nesse caso, de um resultado, gente. Tá? Não existe, assim, não vai cometer o crime tal pelo resultado. Não, a criança foi e se machucou, se lesionou. Se for comprovada que a pessoa tinha que ter o cuidado com ela, ela pode responder por aquele crime. Tá? E o último, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Só um minuto. Na letra A, gente, tomem cuidado que na letra A entra os pais também, tá? Pais, curadores, tutores. Tem, por lei, obrigação de cuidado. A lei obriga os pais a cuidarem dos filhos, tá? Então, tem obrigação de cuidado. E na letra C, quem com seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado. Por exemplo, eu deixo um frasco de remédio aqui, ao alcance de uma criança. No momento que uma criança pega e ingere aquele remédio, eu não tenho nada com aquele menino, nem sei o que é essa peste que está aqui. Ele foi e ingeriu o remédio que eu deixei ao alcance dele. Naquele momento, pela minha atitude, eu me coloquei como um garantidor. O meu comportamento anterior criou o risco. Então, eu sou obrigado a agir. Tá? Eu sou obrigado a agir. Nesse caso. Um exemplo interessante para vocês. Vamos lá. Gabriel e Marcos Vinícius. O Gabriel, todo mundo sabe, que o Gabriel tem um filho de 17 anos. O que acontece? Tá o Gabriel e o Marcos Vinícius, eles estão lá na praia e o filho do Gabriel começa a afogar. Desesperadamente, pedindo ajuda. E os dois não fazem nada. Talvez a gente consiga colocar o Marcos Vinícius num crime de omissão de socorro. Mas o Gabriel vai responder por homicídio. Ele tinha dever de cuidado sobre o filho dele. Certo? Certo. No ano seguinte, suponhamos que isso não aconteceu, no ano seguinte eles voltam lá. Gabriel e Marcos Vinícius estão olhando para o outro tal, e o filho do Gabriel começa a afogar e pede ajuda.
E aí, nesse caso? Gabriel e Marcos Vinícius. Como é que funciona? O que vocês acham? Eu acho que ele Oi? Eu acho que ele não está cometendo crime porque ele pediu ajuda. Não, sim, tudo bem, mas vamos lá, entenda o que eu estou dizendo. No ano, o filho do Gabriel pediu ajuda, morrendo no mar, e ele pediu ajuda, e o Gabriel e o Marcos Vinícius, que poderiam ajudar, não ajudaram. Vocês acham que o máximo que eles podem responder é promoção de socorro, ou o Gabriel, por ser pai da criança, ou por ser pai do filho lá, ele pode responder, nesse caso, por homicídio? Eu acho que pode responder por homicídio. Então, neste caso agora não, porque o filho do Gabriel já fez 18 anos. Ele deixou de ser um garantidor pela lei. Então, no primeiro exemplo que eu dei, quando ele tinha 17, o Gabriel responderia. Fez 18 anos, pela lei, ele não é mais, penalmente aqui, um garantidor do filho dele nesse sentido. Então, os dois poderiam responder o máximo por omissão de socorro. O próprio garoto, né? Tá? Porque o menino já fez 18 anos. Ok? Então, vamos lá. Passamos a conduta, vamos para o resultado, que é o mais fácil deles. Existem dois tipos de resultado. É o resultado natural. É a modificação do mundo exterior provocado pela ação. Tá? O homicídio resulta em morte. A lesão corporal, que resulta em lesão. O furto, que resulta na subtração do bem, subtração do patrimônio, ou transferência do patrimônio, né? E o jurídico, que a lesão ou perigo de lesão é um bem jurídico penalmente protegido. Então, como a gente falou dos crimes de perigo, muitas vezes não precisa ter uma lesão, tá, natural para ter um resultado. Então, você vai falar assim, porque se a gente usar só o critério natural, a gente não pode punir aquele crime de expor alguém à doença venérea. Porque não teve um resultado, a pessoa não pegou a doença. Não. Neste caso, como é um crime de perigo, o resultado pode ser só exposição. Então, a gente tem a conduta do agente, ok, a gente analisa a conduta dele, não, teve conduta. Teve resultado? Teve, mas foi jurídico, não foi natural. Qual que foi o resultado? A pessoa foi exposta, tá, à doença venérea pela conduta daquele autor. Então, teve resultado. Teve um resultado jurídico. 90% ou mais dos crimes, gente, dá um resultado natural. Mas a gente já viu que tem alguns crimes que dão um resultado, que são os crimes de perigo, que são jurídicos. Eles não dão um resultado natural. Mas a gente pode punir, claro que pode. Porque ele causou um perigo ou um risco de lesão a um bem jurídico protegido. Nesse caso, a vida ou a saúde. Tá? Os crimes de lesão. Do resultado, gente, é isso, tá? Que vocês têm que ter em mente. É isso. Primeiro, conduta da pessoa. Vocês já sabem, tem que ser voluntária e tal. Beleza, a gente analisa a conduta da pessoa. Então, eu, quando fui matar na Carolina, tive a conduta? Tive. Ok. Teve resultado? Nesse caso, naturalístico, morte? Teve. Ok. Vamos passar para o mais complicadinho deles. O nosso querido nexo de causalidade. E nós vamos usar a teoria da equivalência das condições, ou a condition sine qua non. Professor, eu odeio esses nomes em latim no meio do direito, eu não sou formado em latim, mal sei falar português, vou falar latim, cara. Pois é. Eu concordaria com você em 90% dos casos, mas esse é uma exceção. Por incrível que pareça, o latim deixou este caso mais fácil. A teoria que a gente usa para ter o nexo de causalidade. Então, o que é o nexo de causalidade? Vamos lá. Nós temos a conduta e nós temos o resultado. Como que nós vamos avaliar se aquela conduta gerou aquele resultado? Nós precisamos do nexo de causalidade. Então, pensem no nexo de causalidade como uma ponte que liga a conduta ao resultado. Ok? Mas como que nós vamos fazer isso? Como que nós vamos fazer para analisar? Nós vamos de teorias para analisar, né, se toda conduta não gera resultado. Se foi aquela conduta que gerou um resultado, como que nós vamos olhar? Como que nós vamos olhar esse nexo de causalidade? Então, a gente usa a teoria da equivalência, que fica mais fácil de ser entendida quando você usa a teoria condition sine qua non. Por quê? Porque isso em latim significa a condição sem o qual não. Uma pessoa, que bizarro. Parece bizarro, mas é exatamente o que você tem que pensar. O que você vai olhar, gente? Você vai olhar a conduta sem o qual não. Exemplo. Vamos lá. Eu quero matar a Ana Carolina. Vou até parar de falar isso, daqui a pouco o pessoal vai...
Achar que eu vou matar o Luiz agora. Eu quero matar o Luiz. Daqui a pouco eu não quero nem assistir mais aula, já sai Ai, fininho olha ali. só, eu quero matar a Ana Carolina. Toda hora, né? Vai estar até na mente dela. Já. Enfim, vai ficar até preocupado por trancar a porta de casa. Mas enfim. Quero matar o Luiz, mudei de ideia. Já matei a Ana Carolina, inclusive, mudei, vou matar o Luiz agora. O que acontece? Quero matar o Luiz. Gente, vamos lá. Eu dei um tiro na cabeça do Luiz. Então, tive uma conduta, certo? Tive uma conduta, vontade, conduta, voluntário, conduta, resultado, morte, ele morreu. Okay. Conduta, resultado. Tive nexo de causalidade, gente, e aí o que vocês vão pensar? Olha só, para vocês estabelecerem o nexo de causalidade, vocês sempre vão pensar no conditio sine qua non, condição sem o qual não. Se eu deixo de dar o tiro dele, ele morreria? Na cabeça dele? Naquele momento. Ele morreria, gente? Não. Não, professor. Então, ele tem nexo de causalidade. Aquele tiro tem nexo de causalidade. Por quê? Porque se a gente tirar ele da minha ação, ele não morreria. Ok, tudo bem. Ok, professor. Tá. Mas vamos voltar um pouco. Acordei de manhã, peguei minha arma, quero matar o Luiz, tá, gente? Peguei minha arma. Parei, tá? Almocei, saí depois do almoço, fui até o Luiz e dei um tiro na cabeça dele. Gente, se eu tirar o almoço da minha conduta, o resultado morte seria o mesmo? Seria. Então o almoço não entra. O almoço, nesse caso, ele não entra na avaliação do nexo de causalidade. Eu ter levantado e dado um tiro nele é um nexo de causalidade. O almoço, não. Ok? Ok. Mas vamos lá. Vamos continuar, então, usando essa teoria sine qua non. Eu não tenho uma arma de fogo. Eu acordo, eu vou até a loja, eu compro uma arma de fogo. Ok, comprei uma arma de fogo. Eu saio da loja, eu almoço, e eu vou e eu mato e dou um tiro no Luiz. A gente já viu que o tiro é uma condição sem o qual não. O almoço, não. Mas, gente, e a arma de fogo? Se eu não tivesse comprado aquela arma de fogo, eu teria matado o Luiz com um tiro na cabeça com aquela arma de fogo? Não, né? Não, então, a compra da arma de fogo faz parte do nexo de causalidade. Faz parte do nexo de causalidade. Ok. Tudo bem. Então, tudo que a gente... Por isso que é conditio sine qua non. Tudo que se a gente tirar, o crime não acontece, é parte do nexo de causalidade. Tudo que se a gente tirar, não vai fazer diferença, não é parte do nexo de causalidade. Até aí tudo bem. Conditio sine qua non, tranquilinho, mamão com maionese. Ok. Agora... Como se fossem as ações secundárias, né, professor? Na verdade, as ações que levaram ao fato, isso. Para a gente linkar a minha conduta com o resultado. Ok. Agora vamos pensar o seguinte, gente. Quais são os problemas dessa teoria? Porque ela tem muitas e muitas críticas. A gente usa ela, mas ela tem muitas críticas. A primeira crítica é, então eu vou ter que prender o cara que me vendeu a arma? Porque se ele não tivesse me vendido a arma, eu não tinha matado o cara. Vamos supor que foi legalizado. Eu não tinha matado o cara. Se isso está no nexo de causalidade, eu tenho que prender o cara que me vendeu a arma. E aí, a gente vai estudar isso na próxima aula, foi aí que a teoria finalista trouxe o dolo e a culpa para o tipo penal. Para a tipicidade, perdão. Antigamente, o dolo e a culpa do autor, ele era usado na terceira fase, que eu disse para vocês, que é a culpabilidade, que é, se a gente vai olhar a culpabilidade, nós vamos olhar isso. Se o agente ele tinha noção do que ele estava fazendo, se ele era inimputável, se ele podia agir de um jeito diferente. Ele é bem subjetivo do agente. E o dolo e culpa encaixava aí muito bem. Mas justamente porque, por causa do nexo de causalidade aqui, a gente precisar saber quais ações são dolosas aqui, ou pelo menos com o mínimo de intenção, a gente trouxe para cá. E é por isso que na próxima aula nós vamos dar o dolo e culpa aqui na tipicidade, que hoje se entende que é onde ele tem que estar. E não lá no final na culpabilidade, que era como antigamente. Então, a primeira crítica foi essa e foi resolvida assim. Nós vamos ter que o nexo de causalidade são todas as condutas visando o resultado. Minimamente visando o resultado. Então, quando o cara vendeu a arma para você, ele não visou o resultado. A não ser que ele fale,
tô vendendo essa arma para você matar a pessoa tal. Aí ele entra no nexo de causalidade, porque ele também visou o resultado. Agora, se ele simplesmente vende a arma, ele não visa o resultado. E esse problema, e essa trazida do dolo e da culpa para cá, resolveu um outro problema mais sério. Sabe qual que é, gente? A infinitude que a infinitude que gerava o nexo de causalidade. Vamos supor que eu matei o Luiz, eu estou falando com vocês, né? Que se você tirar o tiro que eu dei na cabeça dele, eu não teria matado ele. Se eu não tivesse comprado a arma, eu não teria matado ele. Mas até onde que a gente vai? Porque vamos pensar, naquele maravilhoso ano de 1988, imagino eu, numa noite extremamente feliz, por volta de julho, acho que foi lá por julho, vamos pensar, para dar 9, por aí, por julho, o casal Renata e Heloísa fizeram, né, o que casais fazem de uma forma incrível e maravilhosa, para 9 anos depois, no ano de 1989, eu ter nascido. Se eles não tivessem feito esse amor lindo e maravilhoso para ter me gerado, eu teria matado o Luiz 30 anos depois? Não. Não, professor. Então, se a gente não tiver um freio para o nexo de causalidade, nós vamos chegar a Adão e Eva. Se Adão e Eva, né, não tivesse comido o fruto proibido lá, a gente não tinha matado ninguém. E esse é o problema. E essa é realmente a crítica à teoria. Porque nós vamos voltar eternamente. Então, se meus avós não tivessem feito meus pais, se meus bisavós, se os meus pais não tivessem encontrado, tudo é nexo de causalidade que gerou o fim, morte do Luiz. Tudo é. Se você tirar qualquer uma dessas coisas, não teria gerado a morte do Luiz naquele momento, pelas minhas mãos, com a minha arma. Entende? E professor? É como se fosse, tipo, justificando o crime todo tempo. A condição é essa, a condição é de eu ter cometido esse crime. Na verdade... Veio em virtude de ação do outro. Eu sou consequência da ação do outro e, por isso, eu cometi tal coisa. Eu estou sempre justificando as minhas ações e não, tipo, sendo responsabilizada por elas. Toma cuidado. A gente está analisando se o fato que a pessoa cometeu é um crime. E para ele ser um crime, a conduta dela tem que gerar um resultado. Ok, a gente está analisando tudo que se a gente tirar, não aconteceria o crime. A gente não está justificando o crime ainda, tá? A gente está tirando tudo que se não acontecesse, não aconteceria o crime. Então, se eu não tivesse dado um tiro, não teria acontecido o crime. Se eu não tivesse comprado a arma, aquele crime daquele jeito não teria acontecido. Se meus pais não tivessem me feito, aquele crime não teria acontecido. Pelo menos não seria eu que mataria ele. Então, a crítica à teoria é essa. A teoria é muito boa, realmente. Tudo que você tirar que tem a ver, que deixa de ser crime, faz parte ali do nexo de causalidade. Só que ela ficou infinita. Justamente. Quando a gente traz o dolo e a culpa e a gente entende que o nexo de causalidade só vai punir as condutas, tá? As condutas visando um fim, com dolo ou culpa, mas visando um fim, a gente para esse limite. Então, vocês têm que entender que o nexo de causalidade é o seguinte, é a condition sine qua non, desde que vise o fim alcançado. Então, toda atitude que eu tive, com dolo ou culpa que visou o fim de matar o Luiz, entra no meu nexo de causalidade. Eu ter comprado a arma? Sim. Ter comprado a arma entra na causalidade. O cara que me vendeu, não. Senão nós vamos chegar também no fabricante da arma. Se ele não tivesse fabricado a arma... Aí nós vamos chegar no inventor da arma. Se ele não tivesse inventado a arma. Então, para não chegar nessa loucura, nós só vamos usar... O nexo de causalidade só vai usar o que a pessoa fez com aquele fim. Então, o dono que me vendeu a arma, se ele não sabia da minha intenção, ou se ele não me vendeu para aquilo, ele não entra no meu nexo de causalidade. Eu, quando compro a arma, eu já compro com aquele fim. Como eu já conversei com vocês. Não pode ser punido ainda. Se é uma arma legalizada, por exemplo, né? Eu tenho porte ou posse, nesse caso. Então, não pode ser punido. Mas eu estou falando assim, já entra no nexo de causalidade. Aquela compra da minha arma. Eu ter acordado nesse dia, entra no nexo de causalidade? Não. Mas se eu não tivesse morrido, não teria acontecido o crime. Mas eu tô vendo, por isso que eu disse para vocês. É visando aquele fim. Eu não acordei só para matar o Luiz. Eu acordei porque eu preciso acordar. Eu não almocei só para matar o Luiz. Não, eu almocei porque eu estava com fome. Agora, eu dei um tiro para matar o Luiz. Eu comprei uma arma para matar o Luiz. Eu andei em direção a ele para matar. Então, todos os fatos que, se eu retirar, não aconteceria um crime, são nexo de causalidade. A gente faz isso para a gente ter conduta do agente, resultado e o nexo de causalidade. A gente linkar esse resultado com a conduta. Para alguém poder falar assim, Fernanda, a sua conduta de tirar uma arma e dar um tiro no Luiz gerou o resultado da morte dele.
Eu falei assim, não gerou não. Gerou sim, porque sem a sua conduta de dar um tiro nele, não teríamos a morte. Conditio sine qua non. Por isso que eu sei que a sua conduta gerou. No caso que eu contei lá no começo, do portão, eu não lembro mais de quem que era, que eu chutei o portão, não danificou o portão, depois uma pessoa chutou e danificou. Eu tive conduta, existiu o resultado, mas não tem nexo de causalidade. Por quê? Porque vai falar assim, Fernando, se tirasse a minha conduta, que foi socar o portão sem gerar, teria dado resultado? Teria, o mesmo resultado, porque não fui eu que gerei, foi outra pessoa. Agora, se tirar a conduta dela, teria dado resultado? Não. Então, ela tem conduta, nexo de causalidade e resultado. Tá? Então, sempre que a gente tem que olhar se o resultado é gerado pela conduta daquela pessoa, a gente tem que ver o nexo de causalidade. Se a gente tira a conduta dela, o resultado aconteceria do mesmo jeito? Se sim, ela não pode ser responsável. Por exemplo, vamos lá. Eu quero... Vou matar a Patrícia agora. Eu quero matar a Patrícia. Tá? Eu quero matar a Patrícia. Eu chego e falo, Patrícia, eu vou te matar. É agora. Quando eu ponho a faca assim, quando eu vou matar a Patrícia, ela tem um mal súbito e morre. Que crime que eu cometi, gente? Nenhum. Por quê? Se você tirar... Ah, não, assim, gente, tirando o fato assim, não vamos pensar que eu assustei ela, tal, que ela morreu... Eu estava pensando nisso aí. Não tire isso, porque senão nós vamos entrar em outros temas que a gente vai entrar hoje, fiquem tranquilos. Tirando isso, tá? Ela nem viu minha presença, eu estava atrás dela para dar facada e ela morreu de um mal súbito. O que acontece? Se tirar a minha presença ali, se tirar a minha faca levantada, se tirar a minha ação, ela teria morrido do mesmo jeito? Teria. É isso que tem que ficar comprovado. Teria. Se teria, não tem nexo de causalidade. Eu não cometo crime. Não teria. Foi você que gerou o ataque. Opa, então não tem nexo de causalidade. Se tivesse me tirado ali, ela não teria morrido. Tá? Isso que vocês têm que entender. É assim que funciona. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui, porque nós vamos para alguns casos. Então, o limite da teoria conditio sine qua non são as causas absolutamente independentes da conduta, que podem ser pré-existentes, concomitantes ou supervenientes. Eu peço para você que não está aí, que está só deixando sua tela ligada, mas você está me ouvindo, venha para cá, para a tela. Você que está meio virado na cadeira aí, dá uma sentada, Como eu disse para vocês, as nossas aulas eu não vou alongar, tá? Eu estou tirando umas coisinhas que são desnecessárias aqui, a gente está indo bem direto ao ponto. Não vou alongar com vocês, que eu sei que é sexta. E eu sei que a galera já está... E sexta, todo mundo tinha que estar com a câmera aberta. E todo mundo está indo para a night aí, depois tem que estar todo mundo arrumadinho. Não vem com esse papo aí de, vou abrir que eu tô feio. aula aqui com o espelho na frente, se arrumando. Pois é. Então, assim, acabou de se arrumar, pelo menos no finalzinho da aula, vocês já podem abrir a câmera aí, vai estar todo mundo bonitinho aí, tá? Não vem com essa, não. Mas, enfim. Enfim, aí, ó. Então, o que acontece, gente? Olha só o que eu quero explicar para vocês. Eu quero que vocês prestem atenção nesse ponto agora. Quem estiver se arrumando aí, larga aí a escova, a pran, o cabelo, o que for, a roupa e tal. Pare e senta um pouquinho. Porque o nexo de causalidade é complicado e eu preciso que vocês entendam. Limite da condição sine qua non. O que é isso? Nós vamos colocar causas, olha isso, absolutamente independentes. Tá? Pré-existente, concomitante, que é ao mesmo tempo, ou superveniente. Professor, explica? Explico. Vamos lá. Havendo uma dessas causas, o sujeito não responderá pelo resultado, mas apenas pelos atos já praticados. Claro, se o cara está com uma arma de fogo, ele pode responder pelo porte, pela posse. Como, professor? Olha isso, gente. Causa absolutamente independente pré-existente. O que acontece? Eu quero matar a Patrícia. Eu dou uma facada nela. Dou a facada nela. Ela morre. Só que é comprovado que ela morreu porque o Gabriel já tinha envenenado ela um tempo antes. Ela não morreu da minha facada. Entende? A morte dela foi causada por uma causa, prestem atenção nesse nome, absolutamente independente, não tem nada a ver comigo, pré-existente. Ele já tinha ministrado o veneno para Patrícia. Então eu não respondo pelo crime. Entende? Se tirar a minha facada nela, ela ia morrer de todo jeito? Ia. Ela ia morrer pelo veneno do Gabriel. Tá? Então, pela causa absolutamente existente, eu não respondo.
A causa absolutamente independente concomitante. Essa aqui foi o exemplo que eu já dei para vocês. Tá? Ocorre de forma simultânea. No momento que eu dou a facada nela, ela tem um mal súbito e morre. E fica comprovado que ela morreu pelo mal súbito, não pela facada. Nesse caso, aí a pergunta, se tivesse tirado a minha facada, ela morreria? Se a resposta fosse sim, não, ela tinha predisposição, ele ia ter aquele mal súbito e ela ia morrer, eu não posso responder por esse crime. Mesmo que seja concomitante, ao mesmo tempo. Até aqui tá fácil. Vamos para causa absolutamente independente superveniente. Depois, eu inverto o meu exemplo. Eu dei o veneno para a Patrícia morrer. Eu dou o veneno para ela num copo. Falo, Patrícia, vamos tomar um. Põe um veneninho para ela. E fico esperando. É hoje. Eu mato a Patrícia. A Patrícia, tomando uma, bebeu já o meu veneno todo. Chega na janela e fala assim, essa marabá tá perigosa. Quando ela fala isso, ela toma um tiro, uma bala perdida na cabeça. E ela morre devido ao tiro da bala perdida na cabeça. Se eu não tivesse dado veneno nela, ela morreria do mesmo jeito? Morreria. Então, foi depois. Eu apliquei o veneno antes, mas ela morreu depois. Então, é uma causa absolutamente dependente. O tiro não teve nada a ver com a minha ação. Absolutamente dependente, superveniente. Então, guarda essas três. Causas absolutamente dependentes pré-existente. A causa que matou ela foi antes do que eu fiz. Causa absolutamente independente, concomitante. A causa que matou ela foi junto com a minha, mas não foi a minha que matou. E causa absolutamente independente, superveniente. A causa que matou ela foi depois da minha ação, mas foi a causa que matou. Fácil, tranquilo, ok. Até aqui. Agora nós vamos estudar a soma de esforços. Que são as causas relativamente independentes? Relativamente dependentes. Olha a diferença. Nós estudamos as causas absolutamente dependentes. Não tinha nada a ver uma com a outra. Agora nós vamos estudar as relativamente independentes. Exemplo. Eu dei uma facada no Gabriel. Ok. O Gabriel sofre de hemofilia. É uma doença que a pessoa o sangue dela não coagula. Então eu dei a facada no Gabriel e ele sangrou até a morte. Gente, se eu não tivesse dado a facada no Gabriel, ele morreria? Não, né, professor? Não. A minha facada era suficiente para matar uma pessoa? Uma facada no braço dele. Uma facada no braço é suficiente para matar uma pessoa? Não. Então entendam. Olha como é que é diferente. Aqui é uma causa relativamente independente. Relativamente. Ele morreu por causa da doença hemofilia que ele tinha. E não pela minha facada. Mas, se você tirar a minha facada, ele não teria tido esse problema com a doença e não teria morrido. Por isso que é relativamente. A minha facada no braço da Joelma não teria matado. A minha intenção não era matar. A minha facada no braço da Joelma não teria matado. A minha facada no braço do Gabriel matou. Mas se tirar a minha facada, ele teria morrido? Não. Então, aqui nós temos uma causa relativamente independente pré-existente. Viu como é que muda? E o que é que a pessoa responde nesse caso? Vamos lá. Se eu sei que o Gabriel tem a doença, eu respondo por homicídio doloso. Porque se eu sei que ele tem a doença e dou uma facada nele, eu respondo por homicídio doloso. Se eu não sei que ele tem a doença, eu vou responder por homicídio culposo. Naquele préter doloso que a gente acabou de ver. Dolo no antecedente. Eu tive dolo na lesão corporal e tive culpa no consciente. Eu fui imprudente. Eu dei uma facada numa pessoa, eu não sabia, mas ela tinha hemofilia. Então, sinto muito, ela morreu. A minha intenção era matar? Não. O meu dolo, que a gente chama de ânimos negandi, de matar, era? Não. Era de lesionar. Mas o resultado foi morte. Lesão corporal seguida de morte. Respondo culposamente pelo homicídio dele. Tá? Mas respondo. Então, nos casos que são relativamente independentes, até aqui, o pré-existente e o concomitante, eu respondo. Exemplo, eu chego para dar a facada no Gabriel. Dou uma facada no braço dele. Eu vou lesionar esse Gabriel mesmo. Dou uma facada nele. Ele assusta achando que eu vou dar mais facadas, mas eu não vou. Eu só vou dar uma. Gabriel, é só uma, relaxa só. Uma facadinha. Ele assusta. Corre para a avenida e é atropelado. Neste caso, gente, parece que apareceu alguém tentando entrar. Neste caso, gente, vamos lá, nós estamos estudando nexo de causalidade. Se eu não tivesse dado a facada no Gabriel, ele teria corrido para a avenida e sido atropelado? Não. Então, nós temos causa relativamente independente. Relativamente. Porque a minha facada no braço dele não o mataria. E não sou eu que estou dirigindo e que atropelei ele. Mas, ao mesmo tempo, se nós retirarmos
a minha ação de dar a facada nele, ele não teria morrido. Então, não é igual ao outro caso, que são casos absolutamente independentes. Aqui nós estamos tratando de causas relativamente dependentes. Nesse caso, eu vou responder pelo homicídio. Eu vou responder pela morte do Gabriel. Porque se a gente tirar... por isso que é importante o nexo de causalidade. Se tirar a minha facada com a intenção nele, ele não teria corrido e não teria morrido. Então, nas causas relativamente independente, pré-existente e concomitante, quando acontece antes e quando acontece meio que ao mesmo tempo, eu respondo pelo crime. Tá? Diferente da outra que eu não respondo, quando é absolutamente independente. Na relativamente, eu respondo, mesmo que seja culposamente. Eu fui no mínimo, o juiz vai considerar que eu fui no mínimo imprudente de dar uma facada no braço de uma pessoa, né? E ela perto de uma avenida, por exemplo. No mínimo. Né? Mas eu respondo pelo crime. Você não preocupe ainda com dolo e culpa. Eu respondo pelo crime. Professor, mas está faltando um. Está faltando o superveniente. E por que você não colocou? Porque ele é o complicado. Bom, vamos lá. Então, nós já vimos que pré-existente, se eu tenho uma atitude, né? Vamos lá. Se eu tenho uma atitude, dou a facada e a pessoa vai morrer por outra causa, mas se não fosse minha facada, ela não teria morrido, eu respondo pelo crime. Se acontece ao mesmo tempo, eu respondo pelo crime. Mas, e se a causa que gerou a morte... Lembrem, e aí é isso que a galera dos meus últimos períodos erravam. Gente, a causa, quando a gente está falando a causa aqui, não é o que eu cometi, é a causa que levou à morte. Tá? Não causa com a minha ação. A causa relativamente independente que levou à morte dele, essa causa é a hemofilia, não é a facada. A causa relativamente independente, pré-existente, que levou à morte do Gabriel é a hemofilia, não a minha facada. A causa relativamente independente concomitante que levou à morte do Gabriel no segundo caso é o atropelamento, não a minha facada. A gente sabe que vai responder por quê? Pelo nexo de causalidade. Se tirasse minha conduta, ele não responderia. Só que não confundam. Porque se vocês entenderem que a causa é a facada, a causa da morte não foi a facada. Nenhum dos dois casos, a causa da morte foi a facada. E eu preciso que vocês entendam isso bem, para vocês poderem entender o próximo. Então, a causa, lembrem, a causa que nós estamos falando é o que gerou a morte. Tá? É o que nós estamos discutindo. Ok. E quando eu tenho uma atitude com o Gabriel, tá? Mas o que gera a morte dele vai ser uma causa posterior à minha atitude. Exemplo. Vamos lá. Independente superveniente que não produz o resultado por si só. Causa, guardem, causa, então é a causa que levou à morte dele. Relativamente dependente, então a minha ação chegou lá também. Superveniente, depois, que não produz o resultado por si só. Ela ocorre posterior à conduta, mas guarda com ela uma relação direta e necessária para a concretização. Exemplo. Eu dou uma facada na barriga do Gabriel. Okay? O Gabriel é socorrido e vai para o hospital. No hospital, o Gabriel tem uma infecção hospitalar e morre. No braço, vamos pôr no braço, para ficar mais fácil. E morre. Gente, a minha facada gerou a morte do Gabriel? O laudo da morte do Gabriel é uma causa superveniente. Não, a minha facada não gerou a morte do Gabriel. O laudo da morte, a causa, o laudo da morte é a infecção hospitalar. É uma causa superveniente, que vem depois da minha facada. Tá? É uma causa superveniente. Ok. Mas se tirar a minha facada, ele teria ido para o hospital e teria tido uma infecção hospitalar? Não. Não. Então, neste caso, nós temos causas relativamente independentes, supervenientes, que não produzem por si só o resultado. Ok. A causa por si só não produziria o resultado. Entende? A infecção hospitalar por si só não teria matado o Gabriel, porque ele nem estaria lá. E a infecção hospitalar não teria matado ele porque ele não teria uma infecção hospitalar se não tivesse no hospital, e se não tivesse com um machucado, ele poderia até estar no hospital, mas se ele não tivesse com um machucado da minha facada, ele não teria sofrido. Então foi uma consequência, entende? A minha causa, por si só, não mataria o Gabriel. É isso que eu quero que vocês entendam. Causa relativamente independente, superveniente, depois, que não produz o resultado por si só. Ok? Ok. Se eu der a facada no Gabriel, no braço, ele vai para o hospital, tem um erro médico e ele morre, eu respondo pela lesão corporal que eu causei. O médico que responda, mas se eu não tivesse dado a facada, ele não teria ido para o hospital. Calma aí. Parou ali. Parou naquele momento que houve uma outra ação, que houve uma outra conduta que gerou a morte. A morte dele foi por erro médico e não como consequência da minha facada. Tá? Aí é outra história. Não confundam isso. Só para vocês terem essa noção. Beleza. Agora nós vamos para a complicada. Olha só.
Nesse exemplo de cima, o cara vai responder, eu vou responder pelo homicídio, porque eu dei a facada e a facada gerou a infecção e a infecção gerou a morte. Ok. Agora, e quando nós temos, olha a diferença, uma causa relativamente independente, superveniente, igualzinho, que por si só produz o resultado. Exemplo. Eu dei uma facada no Gabriel. Gostei de fazer. Desculpa, Gabriel. Você está com o braço todo furado já. Eu dei uma facada no Gabriel. O Gabriel entrou na ambulância. Okay. Só que ele esqueceu que o motorista da ambulância era o Marcos Antônio. E o Marcos Antônio dirige igual um maluco, cara. O cara dirige loucamente. Ele é louco. Ele dirige loucamente. Ele, dirigindo do jeito maluco dele, passou numa curva. A ambulância capotou. O Gabriel bateu a cabeça numa pedra e morreu. Olha isso. Causa relativamente dependente. Por que é relativamente independente? Se eu tivesse dado uma facada no Gabriel, se eu não tivesse dado, ele estaria na ambulância? Não. Não. Então, guarda uma dependência. Por isso que é causa relativamente. Guarda uma dependência. Causa relativamente independente, relativamente, superveniente, porque o acidente aconteceu depois da minha facada, superveniente, que por si só produz o resultado. Gente, foi uma consequência da minha facada a morte dele? Não. Só o acidente, tanto que só o acidente já mataria ele. Não foi uma soma de esforços, como no primeiro caso. No primeiro caso, a morte dele foi gerada pela minha facada, mais a infecção hospitalar. No segundo caso, só a pancada de cabeça dele já seria o suficiente para a morte. Não teve uma soma de esforços, minha facada mais a pancada dele. E aí o artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal diz o seguinte: a superveniência de causa relativamente, olha só, o Código só fala dessa última. A doutrina foi inventando todas as outras que a gente estudou. Exclui a imputação quando, por si só, produz o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Então, neste caso, olha como é que é. Neste caso, eu só respondo pela lesão corporal. Ah, professor, mas se ele não tivesse dado a facada, ele não estaria na ambulância. Sim, mas ele não morreu, a minha facada não implicou em nada na morte dele. A morte dele foi num acidente de trânsito onde ele bateu a cabeça. Porque senão a gente não vai ter limite no nexo de causalidade. Porque, como eu falei com vocês, aí seria uma desculpa, igual a Patrícia estava falando. Ah, se meus pais não tivessem me feito, eu não teria matado uma pessoa. Então esse é o limite do nexo de causalidade. Eu dei a facada nele? Dei. Eu vou responder pelo quê? Lesão corporal. Minha facada no braço gerou lesão corporal. Ele não tinha hemofília, não tinha nada. Lesão corporal. Ok. Ele indo para o hospital por imprudência, negligência ou imperícia do Marcos Antônio, aconteceu um acidente, ele bateu a cabeça numa pedra e ele morreu. Eu respondo só pela lesão corporal, só pelo que eu causei até ali. Porque senão eu vou ser eternamente responsável pelo Gabriel. O Gabriel foi até o hospital, se cuidou. Saindo do hospital, indo para casa, ele atravessou o sinal sem estar fechado e foi atropelado. Aí ele vai falar, não, se você não tivesse me dado a facada, eu não teria ido para o hospital, no hospital eu não teria tomado remédio, eu não teria saído dessa hora e não teria morrido. Aí não, nós temos que ter um limite. Justamente, isso que nós estamos estudando, essas causas, elas são o limite do nexo de causalidade. O que é o nexo de causalidade? Conduta sine qua non. Alguém levantou a mão, já vou deixar falar, rapidinho. É conduta sine qua non, conduta sem o qual não. Ok, é isso, mas tem que ter um limite. Qual que é o limite? Essas causas. Elas têm depender. Quando é absolutamente independente, tiramos o nexo de causalidade. O cara tem me vendido a arma. Ok. Então, o cara que me vendeu a arma é uma causa absolutamente independente, pré-existente. Porque ele me vendeu a arma e depois eu fui cometer o crime. Nós vamos punir o cara que vendeu a arma? Claro que não. Né? Óbvio que não. Ok? Absolutamente independente. Agora, nessas causas relativamente independentes, aí entra no depende. Porque se é pré-existente, responde pelo crime sim, a facada mais hemofilia. Se é concomitante, também a facada mais atropelamento. Agora, se é posterior, se é superveniente, aí depende. Por quê? Se eu tive soma de esforços, guardem isso, que é soma de energias, que é o que o doutrinador Bittencourt fala, que é bem interessante. A minha facada mais a infecção hospitalar, a minha facada somou o esforço para matar ele? Somou. Então, o meu resultado, infecção hospitalar, por si só não produziria o resultado, que é a morte. O resultado infecção hospitalar, por si só, a causa infecção hospitalar, por si só, não produziria a morte. Agora, a causa acidente de trânsito e bater a cabeça numa pedra, por si só produziria a morte.
Então, eu só respondo pelo que eu pratiquei. Eu só respondo pela lesão corporal nesse caso. Danilo, pode falar. Eu sei que é complicadinho essa parte, gente. Mas respirem que vocês vão pegar. Fala comigo, Danilo. Boa noite, professor. Essa é uma dúvida que pintou aqui. Essa que aqui está escrito, exclui a imputação. Aí, no caso, vai excluir a culpabilidade ou o fato típico? Não. Vamos lá. O que você tá escrito aí é porque, gente, tomem cuidado, às vezes. Muito boa pergunta, Danilo. Porque, normalmente, gente, vocês sabem, quem que faz as nossas leis? São os nossos queridos senadores e deputados. Eles, muitas vezes, não são técnicos. Então, tem algumas coisas escritas na lei que não bate com a técnica que a gente usa. O que está querendo dizer esse artigo? Esse artigo que exclui a imputação é o seguinte. Quando o Gabriel morreu, estavam querendo imputar a mim o crime de homicídio. Por que que esse crime não pode ser imputado a mim? Porque não tem nexo de causalidade. Então, Fernando teve conduta? Teve. Facada? Ok. Teve resultado? Teve. O Gabriel morreu. A minha conduta gerou a morte dele? Não. Então, pelo nexo de causalidade, lá na tipicidade, na primeira coluna, então eu não respondo por aquilo. Agora, vamos lá. Aí, o que a lei fala? Exclui a imputação de homicídio. Por si só, produz o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Resumindo, eu tenho uma facada no Gabriel, tive conduta? Tive. O Gabriel foi lesionado? Foi. A minha facada gerou lesão? Gerou. Nesse caso, eu respondo pelo crime de lesão corporal. Por quê? Eu tive uma conduta, teve um resultado lesão e teve o nexo de causalidade. Se você tirar minha facada, ele não tinha lesão. Agora, eu tive conduta, teve o resultado morte. Se você tirar minha facada, ele teria morrido? Teria. Naquele acidente, ele teria batido a cabeça e morrido de todo jeito. Então, não tem nexo de causalidade. Nesse caso, eu não posso responder por homicídio. Tá? Esse é o limite do nexo de causalidade, que é a parte mais complicadinha da tipicidade. A tipicidade é bem simples. O nexo de causalidade é a mais complicadinha delas. Dúvidas todas? Nenhuma? Qualquer uma? Todas as outras? Pode falar, Carolina. Sem dó. Ela parou de arrumar o cabelo só para perguntar isso aqui. Pode perguntar. Quem, eu? Você abriu o microfone aí, ó, Ana Carolina? Não, foi sem querer. Ela arrumou, parou, falou, agora eu vou perguntar isso aqui. Então, beleza, vamos continuar. A rocha aí. Ok, gente, passamos a tipicidade, o nexo de causalidade, e não confunda. Agora nós vamos estudar um instituto, tá? Dentro do fato típico que chama tipicidade. Nossa, professor, é quase o mesmo nome. Mas não é a mesma coisa. Então, a tipicidade, tá? Que é fato típico, nós temos fato típico, ilícito e culpável. Dentro do fato típico, nós temos conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade, tá? Ele faz parte. Você vai analisando assim. Teve conduta? Não teve conduta, não. Foi um espasmo muscular. Foi vamos lá, um raio caiu na árvore, a árvore bateu na cabeça do Danilo e o Danilo faleceu. Ok. Houve resultado, morte? Houve conduta, gente? Não. Teve conduta humana aí. Vamos culpar quem? Então a gente já para na conduta. Acabou. Não precisa analisar mais nada. Não teve crime. Não tem crime. Caso fortuito ou força maior, fatalidade. Não tem o que fazer. Tá? Então, não tem que analisar. Ah, não. Teve conduta sim. Teve? Ok. A conduta gerou um resultado? Não. O cara foi lá tentar agredir o Danilo, estava extremamente bêbado, o Danilo também estava extremamente bêbado, dei um soco em direção ao Danilo, ele deu aquela cambaleada louca lá do fundo torrado de quem tá bêbado, eu caí para um lado, ele caiu para o outro, ninguém se lesionou, ninguém se encostou. Teve conduta? Teve. Eu fui até lá para agredi-lo, eu fui até lá para causar uma lesão. Teve resultado? Não. Então não há crime, parou aqui. Passei da fase conduta, mas não passei da fase resultado. Ok. Teve conduta? Teve resultado? Tem nexo? Temos ou não temos? Aí você tem que analisar se tem nexo de causalidade. Aquela conduta gerou aquele resultado? E aí nós vamos às condutas sine qua non e todos esses limites que a gente estudou aqui agora. Se a gente tirar aquela conduta, o resultado aconteceria do mesmo jeito? Sim ou não? Para a gente ver se aconteceria. Se eu deixasse de dar um soco na cara do Danilo, ele teria quebrado o nariz? Não. Então, eu tive conduta, resultado e nexo de causalidade. Ok. Agora, eu tenho que ver se a conduta que eu cometi, ela é típica. Como assim? Eu tenho que ver se ela enquadra.
Se existe um preceito penal, o juízo de adequação à conduta a um tipo previsto em lei. Porque se não estiver nada na lei falando que lesão corporal é crime, a gente está analisando à toa. Eu tive uma conduta, teve resultado, teve nexo de causalidade, teve isso tudo, sim. Uhum. É típico? Não. Quer um exemplo claro? Vamos entrar no famoso adultério, que deixou de ser crime. Então, o que acontece? O cara teve a conduta, ele teve a conduta de procurar uma outra mulher. Não, vamos falar do que mais acontece, né? A mulher procurar um outro cara que não seja o marido dela. Vamos falar do que mais acontece, né? Que a gente sabe que as mulheres fazem muito mais isso. Teve a conduta da mulher procurar... Não sei disso, não. Você sabe. Negativo. Gostei desse negócio, não, Vale professor. R$4, professor. Pois é. Vamos falar a verdade aqui, não é pra brincadeira aqui. Então a Vamos mulher mostrar procurou os outro cara. celulares aí. Teve a conduta da mulher de procurar outro cara? Teve. Teve o resultado, traição? Teve. Se a gente tirasse, né, o ato realizado pelos dois, aconteceria a traição? Não. Então nós temos conduta. Isso a gente analisava antigamente, né, quando o crime de adultério era crime. Então nós tivemos aí conduta, resultado e nexo de causalidade. E até um tempo atrás, muito tempo atrás, tipicidade. Hoje em dia nós temos isso tudo ainda, gente. Ainda temos a conduta. A gente pode analisar conduta, resultado e nexo de causalidade para tudo na nossa vida. Conduta, resultado e nexo de causalidade. Só que tem que ver se esse fato é típico, se esse fato é um crime. No caso do adultério, você vai ter conduta, você vai ter resultado, nexo de causalidade, mas você não vai ter tipicidade. Aí você para aqui. Você pode analisar qualquer coisa na sua vida, se é crime ou não. Você está suado, aí você fala assim, caramba, eu estou suado. Isso é um resultado. Eu corri, tive uma conduta. Se eu tivesse deixado de correr, eu estaria suado? Não. Então, nexo de causalidade. A minha conduta correr gerou o resultado ficar suado. Ok. Conduta, resultado, nexo de causalidade. Vai parar, obviamente, na tipicidade, porque correr ou ficar suado. Não, correr agora não o que é vai crime. fazer todo mundo aqui ficar doido. Todo mundo que vai fazer, não, eu fiz isso, então esse aqui esse aqui é um... Fica aí, quero o resto da vida aí, fazendo nexo. Mas a gente brinca disso a vida inteira, né? Você fala assim, caramba, eu tô com fome. Ah, mas também, ó, almocei pouco. Ah, caramba, tô cansado, mas poxa, essa semana trabalhei demais. A gente brinca disso a vida inteira, o tempo inteiro, né? Então, assim, nada mais do que o que a gente brinca no real. Ok. Só que como a gente está tratando de crime, então agora nós temos tipicidade. Então nós temos que ver se aquilo amolda ao tipo penal. Artigo 121, matar alguém. Eu matei um cachorro? Então não é matar alguém. Então não amolda o tipo penal. Teve conduta? Tive. Deu um tiro nele. Teve resultado? Teve. Morte do animal. Teve nexo de causalidade? Teve. Se eu não tivesse atirado, ele não tinha morrido. Tem tipicidade? Não. Não tem, pelo menos, homicídio. Né? Não tem homicídio ali. Não tem essa tipicidade, nesse caso. Então, assim, é isso que vocês têm que olhar agora. O tipo penal. Não é a matéria, porque, como eu falei, vocês vão aprender a parte especial lá para frente, mas vocês têm que ter essa noção, que tem que se amoldar. E mais que isso, gente, a tipicidade tem que se amoldar perfeitamente. Nós estamos falando de crime, né? Provavelmente aqui, a gente trata dos bens mais valiosos, né, para nós. Vida, liberdade, patrimônio. Então, tem que se amoldar perfeitamente. Você não pode simplesmente falar assim, ah, não, isso aí que ele cometeu parece com estelionato. Não, não existe isso. É estelionato? A conduta dele encaixa exatamente como está no artigo? Se não encaixa, não é crime. Tá? A gente não pode fazer essa analogia, não parece com crime tal. Parece com... Não, não parece. Ou está tipificado, e a gente estudou os princípios, né? No começo a gente estudou os princípios, tá? Anterioridade, da legalidade. Então tem que estar na lei e tem que ser a lei anterior ao fato. Então tá tipificado, é daquele jeito, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Artigo 155, furto. Ok. Eu subtraí uma coisa móvel para mim. Ok. Subtrair uma coisa móvel para outra pessoa. Ok. Tá no artigo. Subtrair uma coisa não móvel. É furto? Não. Nós paramos aqui na tipicidade. Tá? Nós paramos aqui na tipicidade para furto, no caso, né? Vai analisar o outro crime. Por exemplo. E aí, gente, é a tipicidade. É basicamente isso. Ele é um pouco mais do que o simples encaixe. Vocês têm que entender que tem que ter um encaixe perfeito da conduta da pessoa, tá? Com o que está escrito na lei. A lei fala matar alguém. Matar alguém. É isso. Entende? Quer ver um exemplo clássico que a gente usa? Que é o seguinte.
que são os crimes... Vamos lá. São os crimes que a gente chama de bipróprio. Né? Eu acho que... Não sei se eu já cheguei a comentar com vocês sobre os crimes bipróprios. Acho que já, né? Na última aula a gente falou, não falou um pouco deles, ou não? Senão a gente deve falar nas próximas. O que acontece, Não lembro, professor. Tá. Nós temos os crimes próprios, como a gente viu hoje, do autor. Que é o quê, gente? O crime próprio do autor é que só aquela pessoa específica, com aquela qualidade específica, pode ser autor do crime, como o peculato. Só o funcionário público pode cometer o peculato. Ok. Nós temos alguns crimes próprios da vítima, que só aquela vítima específica, naquela situação, vai fazer aquilo ser crime. Tá? O feminicídio, por exemplo. Né? Ele é próprio da vítima. A vítima tem que ser, a mulher tem que preencher aqueles requisitos, senão é só um homicídio. E existem os crimes bipróprios, que você precisa de uma característica especial na vítima e no autor. Exemplo, infanticídio. Infanticídio, do artigo 123, nada mais é do que isso. Matar a mulher, seu próprio filho, no parto ou logo após ele, sob influência do estado puerperal, que é aquela depressão, eu não fui mãe ainda, mas aquela depressão que as mulheres sentem pós-parto. E tem alguns casos que ele é tão forte que a mulher pode matar a própria criança. Então, nesse caso, criou-se o crime de infanticídio, para não considerar isso homicídio, porque a mulher está sob o estado puerperal. Ok, vamos lá. Eu não vou falar o nome de ninguém aqui, porque essa é muito pesada, mas vamos supor se a dona Creuza da Silva, desculpa se alguém chama Creuza da Silva, mas a dona Creuza da Silva, ela teve um filho sob influência do estado puerperal, logo após, né, o nascimento do filho dela, ela mata ele. Que crime que ela cometeu, gente? Infanticídio 123, certo? Certo. Ok. Vamos supor que a Creuza da Silva, sob influência do estado puerperal, durante o parto ou logo após, mata o filho da amiga dela. Que crime que ele cometeu, gente? Homicídio. Homicídio, professor. Homicídio. Por isso, esse crime, ele é bipróprio. Tem que ser a mãe e tem que ser o filho dela. Tá? Entende como que ele tem que se amoldar perfeitamente? Outro exemplo. Essa Creuza da Silva, Souza, Sauro, ela mata o filho dela 2 dias após o parto. Que crime é esse, gente? Homicídio. Porque o infanticídio fala durante o parto ou logo após. Entende como tem que encaixar? Pode ser que se você não encaixar naquele, você encaixa em outro crime. Mas tem que encaixar. E aí... Mas esse logo após... Oi, perdão. Esse logo após tem um tempo determinado? Não, na lei não, né? Pode ser que a jurisprudência determine um tempo que seja esse logo após, pode ser que o médico determine o tempo do estado puerperal de cada mulher, aí vai entrar lá na prova de novo, não preocupem com isso. Tá? Mas não tem. Você falou no outro dia, não foi? Oi? Você falou que ela matou quanto tempo depois? 2 dias depois. É entendido esse logo após, gente, como nos próximos minutos mesmo. Porque tanto que fala no parto ou logo após. Então, assim, a criança saiu dela ali, naquele primeiro contato, ela já mata. Tá? A doutrina não vai entender se a criança é tirada dela e devolvida, ela mata ali. Muito difícil entrar, tá? No infanticídio, que é uma pena menor. Vai entrar no homicídio. É isso que eu tô querendo mostrar para vocês. E aí, vamos exemplo, e aí voltando, recordando um pouco a última aula. Gente, o infanticídio não é matar uma pessoa. Então, nós não temos, entre o infanticídio e o homicídio, um conflito aparente de normas, que é o que a gente estudou na última aula? É um conflito aparente de normas. O homicídio cuida de matar alguém. Ela não é uma pessoa? A mãe? Não matou uma pessoa? O filho? Matar alguém. O homicídio quer cuidar disso. Vem o infanticídio e fala, opa, pelo princípio da especialidade, eu sou mais específico. Eu me encaixo mais nesse caso, porque exatamente era uma mãe, era exatamente no estado puerperal, era no parto ou logo após e era o próprio filho dela. Ela preencheu todos esses requisitos. Eu sou mais específico para cuidar disso. A gente estudou na última aula, conflito aparente de normas, os 4 princípios para a gente resolver. Né? Ou 3,5, porque o último deles não é considerado o princípio, né? Mas vamos lá. Então esse, do caso, ser mais específico, vai cuidar. É isso que eu tô querendo mostrar para vocês quando a gente fala de tipicidade. Tá? Tem que se amoldar perfeitamente a norma. Nós estamos falando, gente, de vida e liberdade. A gente não pode ser um machismo. Aparece com esse crime. Isso aqui quase que é isso. Deixa eu pôr. Não. Tem que ser. Tem que falar lá. Cometeu o crime assim, assim, tá.
Se o crime falar que o cara tem que estar de camisa vermelha, só comete o crime quem está de camisa vermelha. Tá? Bege, salmão, nem sei que cores são essas outras, mas não conta. Tá? Mas nós temos uma coisa que é o que cai em 93,47% de todos os concursos do mundo, que é do Genial, que é o cara mais absurdo para mim. Não vou dizer do mundo, não, mas o cara é um monstro. Que é o Zaffaroni, nosso querido Zaffaroni. O Zaffaroni é quase um Che Guevara do direito. O Zaffaroni é argentino, nem todo mundo é perfeito. Brincadeira, gente. Nossa, tá gravando. Meu Deus do céu. Isso não conta pra ninguém quando fiz essa piada horrível. Mas o Zaffaroni é argentino. E aí, o que acontece? Esqueça que tá gravando, foi besteira. O que acontece com o Zaffaroni, gente? O que ele fez? Ele passava nos países da América do Sul, ele fez isso no Brasil, e ele entendia, normalmente dava aula nos países, ele entendia do direito penal daquele país. Ele fazia, e o livro dele, traduzido pelo Nilo Batista, é maravilhoso, se chama Crítica ao Direito Penal, do Zaffaroni pelo Nilo Batista. Ele entendia como funcionava a dinâmica do direito penal naquele país, e ele criticava, ele moldava, ele fazia, né, tecia comentários e tal. Ele é um gênio, ele fez isso em vários países da América do Sul. O cara é um monstro. Enfim, Eugênio Zaffaroni, eu tenho um monte de livro dele aqui, ele é absurdo. Ele criou, olha que interessante, ele criou a tipicidade conglobante. O que seria isso? Olha só. Nós vamos estudar na próxima aula, nós estamos no fato típico e nós vamos estudar o fato ilícito. Na próxima aula, nós vamos estudar o que é o fato precisa ser ilícito. Tá? Nós vamos ver, eu falei com vocês, na tipicidade, nós vamos ver que a gente tem que ter sim. Teve conduta? Sim. Teve resultado? Sim. Teve nexo de causalidade? Sim. Tem tipicidade? Sim. Na antijuricidade, ou ilicitude, tem que ser não. Por quê? Porque o fato tem que ser ilícito. O que nós vamos estudar? Não é na próxima aula, não, perdão. Na próxima aula nós vamos dar dolo e culpa, depois. O que nós vamos estudar, gente, nisso aí, quando a gente entrar na antijuricidade? Nós vamos estudar a legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular do direito, estrito cumprimento do dever legal. O que é isso? É o Danilo que vem com uma arma em minha direção, dá um tiro, eu tiro a minha, mato ele antes. Tive conduta? Tive. Teve resultado morte? Teve. Se eu deixasse de atirar, ele tinha morrido? Não. Teve nexo de causalidade? Teve. Matar alguém é tipificado? É. Então, meu fato é típico. Mas ele é ilícito? Não. Porque eu agi sob legítima defesa. Tá? É isso que nós vamos estudar na próxima aula. Quando a gente for estudar, esquece a próxima aula. Quando a gente for estudar esse fato. É isso que nós vamos estudar. Ok? Ok. Até aí tudo bem. O Zaffaroni concorda com tudo. Só que ele diz que uma conduta da antinormatividade não podia estar lá. Ele puxa ela para cá. Por quê? Isso é teórico, tá, gente? Cai em muito concurso. Mas é bem teórico, mas vocês vão entender. Ele diz o seguinte. Ele diz que o estrito cumprimento do dever legal não pode estar na antijuricidade. Tem que estar aqui no primeiro fato, na tipicidade. Exemplo. Quando o oficial de justiça, a mando de um juiz, vai penhorar os bens na casa do devedor, ele entra na casa daquele devedor, ele pega os bens daquele devedor e ele subtrai os bens daquele devedor. Ele comete o crime de furto. E aí, o que a gente vai analisar? Houve conduta? Houve resultado? Houve nexo de causalidade, se não tivesse tirado, não tinha saído dali. Tem tipicidade? Tem. Subtrair coisa móvel pareceu para outrem. Subtrair coisa alheia móvel pareceu para outra. Então, o fato do oficial de justiça é típico. Quando a gente entrar na antijuricidade, nós vamos falar, ok, mas ele não é ilícito. Ele é lícito. Por quê? Porque ele estava, em alguns casos, estrito cumprimento do dever legal, o exercício regular do direito. Nesse caso, o estrito cumprimento do dever legal dele. Ele é oficial de justiça, ele tem que fazer isso. Mas o Zaffaroni achava absurdo nós considerarmos, então, isso que eu estou falando, é só teórico, nós considerarmos a ação de um oficial de justiça de penhorar os bens como algo típico. Lembrando, gente, tem que ser típico, ilícito, culpável, senão não é crime. Nós não estamos falando que vai ser crime. Lá no antijurídico vai cair. Mas para o Zaffaroni era um absurdo a gente considerar simplesmente típico. Um policial que prende alguém, ele comete fato típico. Por quê? Tem conduta, tem resultado, tem nexo de causalidade e tem a tipificação penal, né, do cárcere privado. Quando nós chegarmos na segunda fase da avaliação do crime, a gente vai ver que ele agiu, né, no estrito cumprimento do dever legal dele. Ele tem aquela ordem do juiz para prender aquela pessoa. Para o Zaffaroni, isso no direito penal brasileiro era inconcebível. Ele achava absurdo você colocar os agentes públicos como a ordem de um juiz
cometendo algo típico. Para ele, entende como funciona? Para ele, esse estrito cumprimento do dever legal tinha que ser puxado aqui para a tipicidade. Por isso que ele cria essa teoria da tipicidade conglobante. Para ele, essa parte exclusiva, tá, do estrito cumprimento do dever legal tem que ser puxado para cá, porque ele achava inconcebível considerar que o policial, que o oficial de justiça cometem um fato típico. Mesmo que não seja crime, só de ser chamado de fato típico, para ele fala assim, isso é ruim para o social, isso é ruim para o Estado brasileiro. Então, temos que puxar isso para cá. Isso é a tipicidade conglobante. Ela é muito usada, ela é muito aplicada, ela é muito bonita, e muito falada, e muito cobrada em concurso, mas a gente não usa. A gente ainda usa separado. A gente ainda usa a tipicidade aqui, e o estrito cumprimento do dever legal, a gente ainda usa na segunda fase. Só lembrando para vocês que existe a tipicidade conglobante do Zaffaroni. Tá? Bom, finalizado isso, vamos lá. Dúvidas? Um de cada vez. Deixa eu finalizar a aula, para a gravação não ficar muito grande.